Bem-vindos a mais um episódio do nosso... Quase saiu o papo reto. Não, do nosso podcast Valem. E eu sou a Marisa Oliveira. Olha, vou aqui aplicar um teste para a gente começar. De quem são essas frases? Não vim de férias para o mundo, mas para aprender, trabalhar e vencer a mim mesmo nas lides da vida. Viver é muito mais. É também pensar, sentir e viajar de estrela em estrela. Você compreende que é um servidor da luz e não dono dela? Sabe de quem são essas frases? De alguns dos milhares de textos do meu querido amigo, companheiro de viagem, Wagner Borges. Sim, é ele que está aqui para mais um encontro. Se prepara para se aprofundar, para dar passos, para ir além e também para trazer perguntas. Mas presta atenção na sua pergunta, hein? Nada de política, nada de... O que mais quer, Iago? Interpretação de sonhos. Interpretações de sonhos, nada de religião especificamente. Não, vamos se aprofundar, talvez, coisas que te ajudem a ir além no seu processo evolutivo. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, nós vamos estar com Wagner Borges. Esse material do histórico é espetacular, né? Gente, sabe do que ele está falando? Da aula que rolou ontem. Gente, é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com o Wagner, com quem a gente aprende tanto. Wagner, obrigada mais uma vez por estar aqui. Marisa, legal estar aqui com você de novo, com o Iago Mihael aí. Deixamos aberto temas espirituais, né? Para a gente falar, abrir o leque, falar de qualquer coisa dentro dessa temática, assim, de forma bem aberta. E aí, depois você tem perguntas, o pessoal vai também perguntar no chat, e aí a gente vai respondendo o que souber, né? Ninguém sabe tudo, não dá para responder tudo, mas dentro da temática espiritual dá para ser razoável num monte de coisa. Perfeito, uma alegria. Preparado aí, Iago? Preparado. Então, eu vou pegar uma deixa aqui da chamada. Vamos lá. Antes disso... Obrigada, pessoal. Estou vendo várias pessoas muito queridas aqui, pessoas chegando. A Andréia, a Adriana, a Jan, Rosa, Natália, Léo, Andréia, Hayley. Gente, um monte de pessoal já aqui. Antes de começar o programa, já tinha gente aqui, Natália. Que alegria ter vocês aqui. Pelo jeito, aí no chat está cheio de encosto. Léo, principalmente o Léo. Sim, o Caniza, Diego Caniza. Um abraço, Wagner Caniza. Um abração, viu, rapaz? Então, vamos lá. Wagner, eu comecei trazendo uma frase aqui de um texto seu. Não vim de férias para o mundo, mas para aprender, trabalhar e vencer a mim mesmo nas lides da vida. Ninguém sabe tudo, e conhecimento não é sabedoria. Isso aí, Marisa, é uma verdade para nós todos, né? O primeiro erro é alguém com conhecimento achar que tem sabedoria. Porque o mundo está cheio de gente com muito conhecimento, sem sabedoria nenhuma para usar esse conhecimento. O conhecimento em si não é bom ou ruim, ele é ferramenta. Então, alguém pode usar o conhecimento para expandir a mente e abrir novos horizontes. Alguém pode usar o conhecimento para se trancar na gaiola do ego, achando que sabe tudo e pisoteando os outros, que a pessoa acha que sabe menos do que ela. Então, conhecimento precisa estar alicerçado por amor, alegria e ética. Aí torna-se um combo, e esse combo traz equilíbrio, que é a sabedoria de como lidar com essas coisas. Então, conhecimento não é sabedoria. Agora, olha o paradoxo, Marisa. O próprio conhecimento é que diz isso, que conhecimento não é sabedoria. Então, como é que muitos caem na armadilha de achar que o intelecto e o conhecimento é que é sabedoria, sem amor, sem alegria, sem empatia, sem lidar nos relacionamentos humanos de forma criativa. E o lance das férias, nenhum de nós veio aqui de férias, né, Maria? Isso aqui, como é que todo mundo fala? Um plano de provas e expiações, e isso também é relativo. No meio das provas e expiações tem poema, tem música, tem flor abrindo,
tem amigos e amigas, tem um monte de coisa, é um bololô de coisa e a gente está no meio com altos e baixos, tentando melhorar. Agora, o planeta Terra, como a vida não é um lugar paradisíaco para tirar férias. Você pode tirar férias, ir para um lugar aqui no plano físico, uma praia, montanha, para descansar, que todos nós precisamos disso. Porém, a vida como um todo, aqui na Terra, do jeito que não é uma colônia de férias, é um lugar de trabalho e de aprendizado, não é só para mim, é para todo mundo. Já que a gente, olha, eu tinha preparado essa próxima pergunta, essa próxima reflexão mais para o final, mas já que a gente já começando, né? Você é uma grande referência, né, na caminhada espiritual, no desenvolvimento espiritual, e eu percebo, e muitas pessoas também percebem, que uma das suas características é muito uma coisa da firmeza, e você segue com muito embasamento. Você não deixa pontas soltas, né? Então, você explica, você traz, você vai buscar referências para a gente, muito discernimento, né? Muito viveca nesse caminho. É uma pergunta boba, mas você continua estudando? Da onde vem todo esse conhecimento? Conta aqui para gente. Marisa, eu continuo estudando. Ontem mesmo estava lendo uma tradução do Bhagavad Gita, da Lúcia Brandão, tradutora aqui, que lançou pelo editorial Atar, a tradução do Bhagavad Gita, com comentários dela explicando trechos e um glossáriozinho para palavras de sânscrito que entra em cada parte do texto. Estava ontem, até de madrugada, lendo de novo o Bhagavad Gita, mas numa outra tradução. Eu gosto muito da tradução também do George Ferrstein, que é da Pensamento, Cultrix, e essa agora do editorial Atar. Inclusive, a Lúcia Brandão vai no meu grupo de estudos lá do IPPB, dia 1º de outubro, falar do Bhagavad Gita. Então, eu continuo estudando e cada vez mais, Marisa, eu sem ler, eu fico louco, eu fico nervoso se eu não consigo ler. Eu gosto muito de ler, eu acho que o pulmão precisa de ar, o coração precisa de sangue, né? E a nossa mente precisa de informação, o coração precisa de amor. Então, não dá para a gente ficar com a mente na inércia. É claro que eu posso tirar um dia inteiro para descansar, não fazer nada, ficar vendo uma série de TV que eu gostar, escutando música, porém, vai ser apenas um dia, porque sem ler não dou conta do meu processo mental. É importante demais estar estudando, não para ficar preso no que a gente estuda, porque tem muita gente que cai nessa armadilha. Não, mas para que o conhecimento, a leitura, ela possa alavancar a abertura, novas ideias. Marisa, às vezes estou lendo um poema de algum dos poetas que eu adoro, Jalal Rumi, Fernando Pessoa, Camões, Olavo Bilac, Khalil Gibran, né? Esses gigantes da escrita. Lendo, às vezes, alguma coisa, Tagore, o grande poeta da Índia, lendo alguns desses textos, eu me inspiro e escrevo um poema também, do meu jeito. Mas aquilo ali me deu gás, me deu feeling, inspiração para escrever. Estou lendo um livro de saídas do corpo, por exemplo. Dentre os vários autores, eu leio de tudo. Eu li e falo, puxa, isso aqui que esse autor falou, eu acho que eu vou desdobrar uma palestra em cima desse tema com a minha abordagem. E daí eu vou ampliando. Então, para mim que trabalho fazendo palestras, cursos e tanta coisa, a leitura, ela me dá subsídio e embasamento e ela permite que a minha mente funcione. Deixa eu dar um exemplo. Você está, às vezes, botou para fazer o download de alguma coisa, e aí você deixa uma janelinha ali e abre uma outra coisa e vai navegando na rede enquanto está baixando ali. Então, teu computador está em 2 lugares, em 2 sítios, né? Um que está baixando algo, que você olha ali lateralmente, a parte central. A mente da gente, principalmente o chakra frontal, ela funciona às vezes em 2 níveis. Então aqui, ó, se eu dividisse o chakra da testa metade para baixo, metade para cima, a metade de baixo está ligada ao cérebro, que é o conhecimento daqui. A metade superior está ligada à inteligência no sentido maior. E o chakra coronário é a sabedoria plena. Então, à medida que eu estou lendo um negócio aqui, com a metade do frontal, a outra parte já está girando alguma coisa para fazer o download de algo relativo àquilo. Então, é assim que eu crio muitas palestras, escrevo muitos textos. Ou seja, estudante de espiritualidade tem que estudar, né? Esse tem, não é que tem, mas é uma coisa básica. E outra, a própria medicina hoje fala isso. A leitura mantém o cérebro ativo. Um cérebro ativo
diminui o processo de envelhecimento, a memória fica mais afiada, isso mantém o foco da pessoa em alguma coisa, evita a dispersão de ficar com multifocos para tantas coisas e não centrar em nada. Então, tipo assim, hoje o dia foi uma mistureba de coisa. Deixa eu pegar agora esse livro e focar nesse tema. Ou deixa eu meditar, ou deixa eu dar uma centrada. Isso é necessário para você criar uma âncora no meio de tantas coisas que você durante o dia fez e pensou. É necessário, quando você chega em casa, você se harmonizar. Só que às vezes a mente ainda está em looping, dia a dia. Se você pega um livro para ler, a sua mente começa a focar e que você esteja apaixonada pelo que você está lendo. Porque quando você lê algo que você não gosta, você registra menos. Quando você ama o que você está estudando, registra melhor. Marisa, imagina que o Iago gosta muito de matemática. Então, ele fala assim para os amigos, esse sábado e domingo, vou tirar para estudar matemática. Consegui uns livros novos, olha aqui o tamanho desse livro, é um calhamaço. Vou tirar sábado e domingo, vou mergulhar nisso daqui. Aí os amigos falam, que coisa chata, nós vamos para a balada, vamos fazer isso e aquilo, e você vai ficar estudando matemática, que coisa chata. O Iago fala assim, chato nada, eu amo isso, né? Vou aprofundar, vai ser um final de semana maravilhoso, porque ele ama aquela temática. Estudos espirituais, seja em que tema for, precisa ter amor por aquilo que você está estudando. Eu vejo, principalmente na área das saídas do corpo, muita gente estudando só intelectualmente esses conteúdos, nunca desce para o coração, nunca vira ação. Não há amor, existe só técnica, conhecimento e nomenclatura. E você vê isso claramente na postura de muitos pesquisadores variados na área de saída do corpo. Então, é necessário você gostar daquilo, entender que aquilo é parte integrante da tua vida. Não é um negocinho que você está estudando, aquilo é você. Isso eu falando agora como espiritualidade em geral, é o teu estado de consciência. Não é um negocinho onde você vai num grupo ou lê ali. Não, isto tudo, o lugar que você vai, o livro que você lê, as pessoas que você convive, tudo isso causa transformações em você. Então isso é você, não é uma coisa fora de você. Então por isso a leitura ela é legal, e leitura de autores variados, para não ficar preso na abordagem só de um autor, e a pessoa usando discernimento, né, Marisa? Porque no meio do bolo todo de opiniões que ela viu, ela tem que formar a dela, que não é a minha, não é a sua, nem do autor Y ou Z. Ela tem que estudar e desenvolver o discernimento dela em tudo que ela está estudando, filtrando tudo, porque ninguém sabe tudo, filtra e descobre tua praia, que nunca vai ser igual a de ninguém, a tua pegada, teu jeito, não fica imitando ou seguindo a ninguém. Segue o bom senso no conjunto, estuda um tema que você gosta, ama aquilo, filtra tudo e desenvolve teu jeito e melhora com aquilo. Porque se não for para ser feliz, não adianta nada estudar essas coisas. Quando você está falando do conhecimento, e daí você traz isso, você está falando já de um processo em que isso, o que eu estudo, a informação que chega, eu transformo em autoconhecimento, que me afeta, eu me transformo em alguém melhor, desenvolvo consciência. Isso. Tá? O que eu estudo em outras existências, que eventualmente não tenha se desenvolvido ainda a ponto de consciência? Eu trago isso, eu acesso isso, é possível? É o seguinte, no corpo mental da gente estão os registros das multividas de nós todos, não só na Terra, mas em qualquer outro lugar do universo, experiências anteriores que a gente tenha tido. Só que o nosso cérebro é novo para esta vida, um instrumento apropriado para a vivência compactada na matéria. Então, não há uma ponte clara entre o corpo mental, a parte astral e a parte física. Essa parte interna, ela não passa para o consciente da vigília do aqui e agora. Entretanto, essa parte está dentro do corpo mental, latente, e à medida que vai suscitando coisas de fora, essa parte já entende. Então, tem coisa que você entende sem você falar, como é que eu sei bem isso aqui? Uma coisa latente, que já estava no teu consciente. E isso, não somente outra vida, Marisa. Antes da gente descer para encarnar, existem os chamados cursos pré-encarnatórios, né? Ou pré-reencarnatórios, ou cursos intermissivos, onde as pessoas estudam, trabalham, fazem imersões em algo que ela quer desenvolver quando descer para cá. Na hora que ela descer, ela não vai lembrar, mas está tudo dentro dela. Lentamente aquilo vai fluindo de dentro como uma nova ideia, uma intuição, que na verdade já estava dentro. Então, muitas habilidades para alguns temas, a gente já traz não só de outra vida, mas do período antes dessa vida, houve um preparo
para haver esse preparo, esse espírito lá de lá teve que se dedicar, não estava de férias do astral superior, estava estudando para se preparar para a próxima. Também houve investimento dos professores dela, dos mentores lá, para prepará-la para ela descer. Então, essa pessoa vem com um conjunto de coisas que vão se desdobrar nela como habilidades e algumas coisas. Mas não é dom, porque alguém fala, nasceu com dom. Não, esse preparo foi ou antes, em outra vida, ou no período extrafísico. E à medida que você vai amadurecendo, muitas memórias vão vindo. Mas é claro que essas memórias vão vindo em função de trabalho, para acrescentar, renovar e ampliar para frente, não é para ficar preso no passado. Porque se for para repetir vida passada, você não, para que vai descer? Mas muito conhecimento bom do passado precisam ser atualizados hoje. Então você já traz aquilo, o trabalho é de atualizar através disso. Como é que o hindu chamaria isso? Esse é o seu Dharma. Como é que alguém da conscienciologia falaria? Essa é a tua programação existencial. O outro falaria, isso é o teu curso pré-reencarnatório. Os nomes variam, mas é o conteúdo que você tem. E esse conteúdo, ele não está lá em cima, numa nuvem que você faz o download. Ele está dentro de você, é o tempo inteiro, não há espaço na mente, fora, dentro, passado ou presente. Mas o nosso cérebro está condicionado aqui com 5 sentidos e a noção de tempo que é relativa, é claro. Então, para esse conhecimento que já está, filtrar e passar, leva tempo. A leitura dos temas de fora melhora o cabedal cerebral para que ele possa trazer de volta isso como uma ferramenta de trabalho ativa. Beleza. Me vem aqui também um outro link, me ajuda aqui se ele é verdadeiro, que também dentro disso, para eu receber uma intuição de uma outra consciência, eu preciso ter um conhecimento aqui também para entender isso que está chegando? Depende. Podem ter médiums que não puderam, pelo menos aqui materialmente, aprofundar e de repente vem um conteúdo e esse conteúdo passa. Isso, por exemplo, mediunidade mais mecânica, psicofonia, psicografia e tal. Porém, a mediunidade, quando ela está num sentido mais mental, intuitivo, se vem uma onda de ideias, de presenças extrafísicas e entra como um bloco de ideia, se a pessoa já tem similar aqui, fica mais fácil dela pegar, elaborar e gerar um texto, uma música, um poema. Esse é um processo diferente da mediunidade mais mecânica, que pode ter o poema, o texto, mas numa forma diferente. A mediunidade ela tem várias nuances, desde a coisa ostensiva até a parte intuitiva, imperceptível. Então, alguém pode receber um bloco de ideias, como uma massa de energia, aquilo descer pelos chakras dela, e daqui a pouco ela escreve um texto, fala, estou inspirado, por exemplo. E existe a inspiração da pessoa e existe aquela de fora, e existe a mescla das duas. É sempre melhor, quando você já tem um cabedal de informação bom, um mentor que fala, vou jogar uma grande ideia, e eu sei que ele vai ancorar bem ela do jeito dele, porque ele tem condição de entender, captar isso e verter de uma forma legal, gerando conhecimento para todos. Beleza. Então, aqui a gente está explorando o caminho aqui do conhecimento. Existe um outro caminho também, que é o caminho da devoção. Bhakti em sânscrito. Bhakti, isso. Fala para a gente um pouquinho desse outro caminho. Esse caminho foi muito confundido. Se você pegar assim, historicamente, você vai ouvir falar de Jnana Yoga, que é o que o pessoal chama de Jnana Yoga, o yoga do conhecimento. Bhakti Yoga, o yoga da devoção, do amor. E Karma Yoga, o yoga da ação. Só para a gente, não estou falando aqui do Raja Yoga e outras áreas, Kriya Yoga, estou falando desses 3 clássicos. Jnana Yoga, que é o conhecimento, que precisa do que é chamado em sânscrito Viveka, que é discernimento, que precisa de Vichara, que é discriminação. Sim. Enquanto Bhakti, sendo o amor, já fala ao coração e uma sensibilidade que não depende do intelecto, e sim do coração. E o Karma Yoga é o yoga da ação. Então, por exemplo, alguém não pôde elaborar conhecimento por discernimento, mas trabalha num orfanato ajudando, ou num asilo, ele está no Karma Yoga, ele está agindo, ele está desenvolvendo por outra via. Então, na Índia se falava a via do conhecimento, usando o discernimento em Jnana. Então, vamos lá estudar Bhagavad Gita, Upanishads, Puranas, os Vedas, o Ramayana, e vamos dali tirar ilações. Beleza. O Bhakti Yoga, que segue a Bhakti Yoga, te falaria,
vamos pelo amor, pela devoção. O amor nos transforma de tal forma que a gente alcança o mesmo nível. E o outro fala, eu vou pela ação, na ajuda ao próximo eu me desenvolvo. Então você teria, na verdade, Mari, precisamos do conjunto disso tudo, né? O discernimento, o amor e a ação correta. Agora, o Bhakti, qual é a distorção que foi feita? Bhakti é devoção. Devoção cega não é Bhakti, é fanatismo. E muita gente chamando de Bhakti seria um amor por um ideal ao qual você segue. Não é uma religião X ou Y, da Índia, da Grécia ou do Brasil. Muita gente confunde isso. Eu sou Bhakti porque eu devociono alguém. Isso não é Bhakti, isso é adoração a alguém. Bhakti é um amor pela existência, é o amor pelo divino, e não adianta ver o divino lá em cima e não ver em cada ser. Como é que eu vou falar que eu sou Bhakti se eu não vejo Deus no outro? Eu devociono um Deus lá em cima e cá embaixo eu sou seco, árido. Isso não é Bhakti. O Bhakti, tão falado pelo Paramahansa Ramakrishna, Paramahansa Yogananda, Ramana Maharishi, tantos grandes, Swami Shivananda, esse Bhakti é o amor por tudo, pelo todo que está em tudo, em qualquer forma, a reverência pela vida. O que adianta eu falar? Eu sou Bhakti porque eu gosto de Krishna, se eu não aprecio a vida. Eu sou Bhakti porque eu gosto de Jesus, e, no entanto, eu odeio o próximo. Então, praticamente não existe Bhakti aqui na Terra. Existe devoção cega, fanatismo religioso. Agora, grandes mestres falavam do que eles sentiam, um amor por tudo. Pega um cara igual Ramakrishna, que ali, na simplicidade dele, esse cara não ficava só em Samadhi, por inação. Ele entrava em Samadhi e abraçava a humanidade inteira nessa condição. Então, grandes mestres podem trabalhar em silêncio. Pela força do seu pensamento, atravessa todas as montanhas, prédios e chega no coração de quem precisa, abraçando em silêncio a humanidade. Não só ele, como tantos outros. Por isso, Shankara, o grande autor do Vedanta, século VIII depois de Cristo, escreveu um épico chamado Vivekachudamani, a joia do supremo discernimento. E o Shankara fez aquela evocação das almas livres, que todo mundo conhece, almas livres, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos. Isso é Bhakti. Você ajuda, você transforma. Agora, alguém preso numa doutrina, ou só no ideal, lacrado naquilo e babando com outro que não é daquela doutrina, isso não é Bhakti, isso é fanatismo religioso. Então, o Bhakti que eu compreendo com o meu discernimento, que é Viveka, é o amor pela existência, o amor pelo eterno que está. Tipo, o Shankara, chegava alguém e falava assim para ele, século VIII depois de Cristo, vamos acender uma fogueira e fazer um ritual para o deus Agni do fogo, né? Inclusive tem um ritual hindu chamado Agnihotra, com lamparinas, com velas acesas dentro, um ritual muito bonito. E aí o Shankara falava, eu já fui a milhares de rituais, joguei mirra, joguei incenso na fogueira e não despertei. Quando eu mergulhei dentro do meu coração, cremei as minhas tolices na fogueira do discernimento, eu alcancei o equilíbrio. Para que eu vou na fogueira lá de fora só acendi a fogueira do discernimento? Então ele tira a força dos sacerdotes rituais e traz para dentro do coração na meditação. Ele é um divisor de águas. Tá? Shankara, você sabe que Vishnu, por exemplo, está em tudo, né? E aí o Shankara fala, pô, se Vishnu está em tudo, está dentro de você, dentro de mim, dentro do grão de areia, dentro do outro que é materialista, se está em tudo. Não, Vishnu só está nos que amam ele, então não é Vishnu, isso é fanatismo. Então, o Shankara, ele foi tirando aquela coisa formatada e trazendo para o coração uma visão que era de discernimento, mas com muito respeito e amor pelas coisas. Então, citam ele como autor do Vedanta. Ele era muito mais do que Vedanta, porque a compreensão que ele tinha vinha do coração, não era do intelecto. Era um conjunto. Então, não consigo conceber só Bhakti, ou só Jnana, ou só Karma. Nós precisamos de discernimento, amor e atitude correta. É o equilíbrio disso tudo. Então, né? Eu vou me aventurar aqui a fazer um pedido para o Wagner, se for o momento, né? Já que você trouxe aqui a invocação das almas livres, fala para a gente, então, vai. Esse inclusive, a vinheta lá do meu programa Viagem Espiritual, na Vibe Mundial, é parte desse texto. É assim, pessoal, o Shankara, que era um grande yogi do século VIII, ele adotou o nome de Shankara, que é um dos epítetos de Shiva,
que é aquele que abençoa, o dispensador de bênçãos. Então existe o Shankara, Shiva, e existe o yogi, que é o Shankarinha, que escreveu o Vivekachudamani, é um divisor de águas dentro da área do Vedanta, né? E o Shankara, em homenagem às almas livres que ajudariam a humanidade em silêncio, ele disse assim, pessoal: há almas livres, tranquilas e magnânimas, que, como a primavera, fazem bem a todos, ajudam aos homens na longa travessia das existências seriadas, sempre apontando rumo ao porto da consciência cósmica. Essas almas livres ajudam de forma anônima, serena e invisível, de forma incondicional. E são estas almas livres que sempre ensinam que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos e que é a essência da alma, e que essa é a luz que mora no coração. Esse trecho eu tirei do Shankara, parte dele eu fiz a abertura lá do programa e fechamento do programa Viagem Espiritual na Vibe Mundial. É claro que nós vamos ter um corte com essa fala. Essa fala é inspirada demais. E eu espero que você guarde aí para você sempre assistir, ouvir, se inspirar no momento que você precise. Iago, estamos indo bem aí? Pessoal, vocês, né, uma chamadinha aqui, o Iago vai trazer para a gente. Vamos trazendo as perguntas de vocês aqui, tá bom? Já tem alguma coisa, Iago? Já temos perguntas. Já temos interações aqui. Eu tô rindo. Tem perguntas muito boas. O Leandro também tá por aqui na nossa chamada. Aqui. Imposto, esse chat está cheio de imposto. Vamos intercalando um pouquinho as minhas perguntas com o pessoal? Vamos? E você chegou a achar o livro do Calil? Não achei, ali em cima. Então não adianta falar naquele tema, a gente fala do mês que vem. Tá bom. E vamos lá, bom, deixa eu entrar aqui na tela para o pessoal também me ver. E tem uma pergunta do Leandro, vou começar por ela. Depois a gente vai para as perguntas mais também tão boas quanto. O Leandro pergunta assim: Wagner, você me ama? Não. Gente, piadinha interna. Você não deveria. O Iago também é piadinha interna. Você não aí, foi bom. O Léo poderia perguntar para o irmão dele, o Leandro, aí e falar: por que você é assim? Não, traz aí uma pergunta legal. Vamos, Beijo, vamos começar com a Natália, então, aqui. O Leandro, que agora é pai novo, né? O bebê está com 2 meses ou 3 já, né? Isso, Antônio. Leandro, parabéns aí pelo seu bebê, viu? Dani, beijo, querida. E a Natália começa assim: pergunta, na sua visão, o que mais os espíritos recém-desencarnados questionam quando percebem que eles desencarnaram? A própria ideia de que eles desencarnaram. É comum. Eu não morri, eu não aceito. Ninguém aceita, porque na vigília ninguém para pensar nisso, né? E virou um tabu você falar de algo do tema. E aí a pessoa nega a vida inteira que aquilo existe, não vai ser na hora que ela passa por lá de lá que ela vai aceitar. Então existem ambientes intermediários que não são exatamente no plano extrafísico. Aqui você tem um plano físico duplo do plano que faz, vamos dizer, um meio a meio com o plano espiritual. Se eu chamar aqui de 3 e o plano espiritual de 4, é o 3,5. Então, existem estruturas para recém-desencarnados, para, quando a pessoa desencarna, aplicar energia e limpar o restinho das energias remanescentes do cordão de prata e do corpo humano, ou psicologicamente, no tempo de cada um, falar: você está desencarnado, isso aqui é o corpo extrafísico, não é mais o corpo humano, você não precisa beber, não precisa mais dormir, não precisa comer, mas eu sei que na tua mente você ainda está com a mente de um encarnado. Você está num período intermediário para lentamente se adaptar. Se adaptando, reconhecendo a você mesmo, lembrando talvez de outras vidas e outras mortes. Você entende que isso é normal? Aí você passa para o plano correspondente ao seu nível. Por enquanto você está num plano intermediário. Então a queixa maior é: tenho tanta coisa para fazer, como é que fica a minha família? O mundo precisa de mim. Aí entram milhares de reclamações diferentes. Por isso que grandes mestres falavam de desapego. Quando eles falavam de desapego, Marisa, não é que você não pode amar alguém ou não ter, por exemplo, um livro ou um disco que você goste. Não é isso. O apego é a prisão da mente naquilo. Então, por exemplo, a banda que eu mais gosto é o Yes, do rock progressivo. Então, eu tenho milhares de CDs. Eu tenho uma torre só de CDs do Yes e dos membros da banda, o Rick Wakeman, John Anderson, Steve Howe, Chris Square. Eu tenho tudo. Aí um amigo meu outro dia falou para mim: Wagner, você não corre o risco
de depois que você desencarnar, você ficar preso na aura da torre do IES, já que você gosta muito do IES? E eu falei, não, cara, a gente está estudando para melhorar. A música do IES, para mim, é tão inspirada que a hora que eu desencarnar, eu não vou ficar preso ao IES, eu vou buscar quem inspirou a música do IES, que certamente está em outro plano, eu não vou ficar preso aqui. Ali é só a parte sonora material da música e homens que formaram uma banda. Eu quero ir na direção do gerador da inspiração destas músicas. Eu não vou ficar preso na torre, eu vou para o infinito catar a inspiração daquilo. Então, é esse conhecimento que falta para as pessoas. E há um apego muito grande, Marisa. Tipo, meu tio, meu avô desencarnou, queria tanto pegar uma mensagem dele, aí você fala assim, eu vi o teu avô ou teu tio, e eles estão numa expansão de consciência do lado de lá, num processo incrível de renovação da consciência deles em outro plano. Eles não têm como vir te passar uma mensagem, porque eles estão com a mente expandida para outra coisa no tempo deles. Ah, mas eu queria que ele viesse, quer dizer, o egoísmo da pessoa. Marisa, se eu sei que meu tio, meu avô estão numa expansão da consciência, o que eu vou desejar? Vai fundo, avô, vai fundo, tio. Não vem passar mensagem, não. Vai na direção do infinito que eu quero te ver feliz. As pessoas não têm essa ideia. Então, ainda mais estudantes espirituais que deveriam ter uma consciência maior. E pode ser uma pessoa, viu, Iago, que não se adapta bem, não aceita, mesmo sendo estudante espiritual. Tem um monte. Porque às vezes o estudo é só intelectual, não se torna valor de consciência. Estudou a vida inteira, na hora H não aceita. Então, é uma coisa de cada um. Ninguém tem uma passagem igual. E dentro da mente de cada um, como cada um olha isso, também varia de pessoa. Agora, ninguém vai sair zero bala da encarnação. Tipo, sair daqui, quiquei, tô no infinito. Não. Você vai passar por ambientes ainda com gradações até chegar em planos maiores. A maioria não quer chegar em plano maior, quer voltar para cá, onde está o valor de apego da mente dela. Por isso que existe não aceitação de muita gente, e muitos são estudantes espirituais que desencarnaram e também não aceitam. Legal, fiquei pensando quando estava respondendo, que há pouco você falou que nós temos alguns cursos pré-encarnatórios. Isso. Fiquei pensando, talvez devêssemos ter cursos pré-desencarnatórios. Então, isso é o estudo espiritual, porque o estudo espiritual não vai falar só daquele, vai falar de multiplanos. Como que esses estudantes não caem essa ficha? Quer dizer, o estudo espiritual não alavancou crescimento nenhum. Então, muitos estudantes espirituais que teriam que ser os primeiros a alavancar um processo, às vezes são os que dão mais trabalho. Marisa, não tem nada mais chato do que médium arrogante e desencarnado. Era médium, trabalhava, estudava, fazia as coisas, né? Chega do lado de lá, tem lá, sei lá, desencarnaram 1000 pessoas aquele dia, ele está num ambiente desse de transição. E aí ele está ali esperando com outros em algum ambiente. Aí o médium começa a reclamar. Sacanagem dos mentores. Ajudei tanta gente e tem que ficar enfrentando fila aqui no plano espiritual. Tá cheio de materialista. Por que ele não me passa na frente para me passar logo? Quer dizer, o sujeito chato. Aí o mentor espiritual chega e fala, eu te deixei por último, porque como você é um estudante espiritual, provavelmente dentro do teu conhecimento, percebe que primeiro é necessário explicar para o outro que não sabe. Você já sabe, não era nem para estar aqui, era já ter furado o céu e sumido pro lado de lá, mas você está enganchado aqui igual todo mundo. Espera aí no fim da fila, porque teu entendimento tem que te explicar que o outro que não sabe o que você sabe precisa da ajuda na tua frente. Então, iogue chato do lado de lá, olha, eu trabalhei meu samadhi, desencarnei, estou aqui nesse ambiente. Pois é, o teu samadhi era do ego, preso no egão, teu samadhi não abraçou a humanidade e você se julgava diferente porque teve uma experiência e os outros não. Yogi chato, médium chato, estudante espiritual chato. Às vezes eu acho que o mentor prefere pegar um materialista desencarnado, porque ali ele trabalha com mais paciência. Se eu fosse mentor e recebesse esse, eu dava de porrada, então é o desgraçado, porque você estudou, me onerou lá te ajudar. O mocorongo. E agora fica aí sapateando aqui, né? Então, por isso que eu não sou mentor, eu não teria paciência com estudante chato, Marisa. Gente, ele chama a gente de mocorongo, e outra coisa, eu vou chegar do lado de lá, eu não estou esperando atendimento especial, coisíssima nenhuma. O que eu estou esperando, Marisa? Eu estou melhorando, eu sei que isso é tarefa minha, a minha melhoria vai me dar o grau de consciência para eu entender a passagem. E aí, por esse entendimento, claramente eu vou entender o plano onde eu vou estar e vou entender qual é a condição. Eu não vou acordar no plano mental, eu vou acordar em algum desses ambientes ali, lentamente eu vou desopilando, tirando as coisas, não preciso que o mentor me dê um passo, eu já sei fazer isso,
Tá? Não precisa do mentor chegar, olha um passe, precisa despertar. Não, eu já estava desperto lá dentro do corpo. Eu só estou aqui fora. E como é que é o lance aqui? O que a gente faz? Tem trabalho? Tem estudo? Tem algum livro? Veja, e eu não vou perguntar quanto tempo eu vou ficar aqui, porque isso, meu próprio grau de consciência vai me levar a entender. Simplesmente, já que eu estou aqui, o que se faz de bom por aqui para eu crescer? Ponto. Veja, esse conhecimento dá uma diferença enorme na passagem lá. Por sinal, tem curso, tá, pessoal? Fiz recentemente lá no IPPB, no A Instituto... crise da morte. Fiz recentemente lá no IPPB com o professor Wagner Borges, o curso A Crise da Morte. Foi fantástico esse curso. Se te interessa esse tema, se te interessa que a gente traga aqui na Origens o professor Wagner, a hora que a gente achar uma brecha na agenda dele, deixa aqui escrito, eu quero o curso A Crise da Morte. E daí, se bastante gente quiser esse curso, a gente vai pegando seu nome aqui e eu vejo com o Wagner uma data para a gente ministrar aqui na Origens. Pode ser, Wagner? Vamos ver. Depende da agenda. Depende da agenda e depende de vocês. Se a pressão for boa, a gente consegue, pessoal. Se não conseguirem fazer aqui pela Origens, procurem lá no IPPB, né? Vão acompanhando a agenda do Wagner, é maior lá, claro, tá bom? E outra coisa, toda sexta-feira, palestras gratuitas com o professor Wagner Borges. Inclusive amanhã eu vou estar fazendo uma palestra sobre influência da música na espiritualidade, na aura e nos chakras. Amanhã, só que lota, a pessoa tem que chegar até 7 horas, são 200 pessoas, fica um monte de gente em pé, e essas palestras eu faço há mais de 30 anos aqui em São Paulo, fazia no final da década de 80 no Rio de Janeiro, sempre cheias e abertas, né? E hoje eu não faço 4 sextas por mês como durante anos, por causa das viagens para fora. Eu tenho feito 2, 3, dependendo do mês, por causa das viagens para outros lugares, né? Ok. Gente, não dá para dizer que é falta de dinheiro, né, Wagner? Palestras abertas, gratuitas. E eu estou indo para o Rio agora, entre o dia 6 e o dia 14, eu vou estar fazendo 8 palestras, né? Uma é um congresso, claro, mas 7 palestras são abertas, gratuitas, com arrecadação de alimentos, que os próprios grupos distribuem para comunidades carentes do Rio, e atualmente são 17 grupos que eu vou no Rio, Marisa. Cada vez que eu vou, por exemplo, estava em julho, fiz 6, fiz 4 em fevereiro, e agora mais 8, tudo grupos diferentes nos subúrbios do Rio, né, com temática diferente, e aí eu não dou conta, porque são muitos grupos no Rio, não dá para eu ficar 2 semanas lá. Então vou escalonando, e aqui em São Paulo já é a correria, com muita gente de sempre. Aí entram as viagens para fora, e aí realmente eu não sei como é que eu dou conta, Marisa, é muita coisa. Eu também não sei como você dá conta, eu também não sei. E tudo presencial, né? Sim. Pegando ainda, né, só para a gente fechar, eu acho, esse bloco aqui que veio a partir da pergunta da Natália, obrigada, querida. Eu estou com um amigo que ele está em estado terminal, ele está para desencarnar, já vivi essa experiência várias vezes, você bem sabe. Qual a dica que você daria, né? E várias pessoas podem estar vivendo esse processo, ou nós amanhã depois. Qual a dica que você daria para alguém que sabe que está próximo aí do desencarne? É difícil, porque o temperamento de cada um é diferente, né? Tem gente que tem conhecimento espiritual, tem gente que não tem nenhum, gente que não acredita em nada, gente que acredita em tudo. Depende da pessoa. Às vezes você tem que falar claramente, não é frieza, é um preparo. Outras vezes você não pode falar, depende da personalidade que a pessoa tem. Então vai muito de feeling. O que se pode fazer? Emanar uma energia a favor dela, na intenção da evolução dela, que aconteça o melhor para ela, seja ficar, seja partir, que Deus decida. E eu sempre aconselho, envolve a pessoa em energia cor-de-rosa, que é essa cor de sentimento brotando, e não mistura drama. Eu conheci pessoas, Marisa, que queriam projetar energia para alguém e ficava num drama tão grande que ela não conseguia se equilibrar para irradiar a energia que ela queria ajudar. Não é frieza. Respira fundo. Amor não é pena. Amor não é drama. Se imbua de um amor grande e tente irradiá-lo pelo chakra cardiorrespiratório, pelas mãos, pela testa, luz rosa, envolvendo tranquilamente a pessoa, mas não fica assim, tem que ir ou tem que ficar. Não. Ir ou ficar, que o universo decida. Eu só quero que aconteça o melhor para a evolução dela. Age sem se meter. E uma coisa importante,
Para alguém que queira ajudar alguém à distância, Marisa, não cometer o erro que eu vou explicar aqui agora. Então, por exemplo, o Iago estava doente no hospital, no hospital. E ele está muito magro, tá ali numa condição cheia de remédio, uma doença às vezes pesada, crônica ou terminal. A aparência dele está de falta de vitalidade de um doente. Voltamos para casa depois de visitá-los. Aí você na tua casa senta para fazer uma vibração para ele e eu sento na minha casa. Como você ficou impactada com a aparência dele que estava adoentada, na hora de você gerar um pensamento para o Iago, emanando uma energia à distância, você vai visualizar ele impactado com a visão que você teve dele adoentado. Você libera uma forma mental adoentada. Você não tem como ajudar ele assim. Então, o que você tem que fazer? Mesmo que a pessoa esteja terminal, cria uma esfera de luz na tua frente, coloca o rosto da pessoa dentro, saudável como você gostaria que ela tivesse feliz, mesmo que ela esteja na borda da morte. E libera esta energia com a cara dela feliz. Porque se ela desencarnar, essa energia de felicidade leva ela. Se ela ficar, isso pode ajudar. Muito super dica. E já que o nosso podcast chama Valem, vai saber se não tem nenhum desencarnado por aqui que está para encarnar, ou se não está sendo transmitido no extrafísico. Qual a sua dica para alguém que está para reencarnar? Olha, alguém que está para reencarnar, daqui a gente não sabe, porque a gente não está do lado de lá. Então, os amigos dele lá que tem que fazer isso lá. Tipo, agora, você já imaginou o paradoxo? O Iago chega para nós e fala: estou com uma doença terminal, o médico me deu um prognóstico, eu não passo de 6 meses. Já estava desenvolvido no organismo, eu não estava sabendo. Eu vou partir, pessoal. Aí você, pô, tia, o Iago, caramba, né? Tal. Aí o Iago está desencarnado. Aí recebe a comunicação que vai ter que descer para uma nova vida, encarnado. Aí ele chega para nós dois, nós também do lado de lá. Aí o Iago chega e fala: tem uma péssima notícia para vocês. Qual? Vou nascer. Aí você, ih, Iago, ferrou. Vai descer? Ih, cara, lá embaixo é fogo. Então você vê que depende do ângulo. Tá cheio de gente chorando na partida e lamentando, tá cheio de gente lamentando de lá para cá. O dia luminoso vai ser quando quem ficar ajudar emanando luz e quem estiver lá ajudar quem está descendo com luz. Que na partida ou na chegada haja consciência. Que lindo! Olha aí, Iago, fica tranquilo então, hein? Fica tranquilo, Iago. Aliás, se você for, a gente não vai ficar triste, não. E eu quero ver, se o Léo for, aí vai soltar fogos. Ok. Vamos lá, Iago. Vamos lá. Agora a gente está falando sobre livros, né? E aí tem uma pergunta da Adriana. Ela pergunta assim: Wagner, se tivesse que elencar seu top 5 livros, quais seriam eles? Pergunta difícil, mas eu posso aqui, ó. Os Upanishads, para mim, classicão. Autobiografia de um Yogi. O Tao Te Ching, do Lao Tse, clássico taoísta. Que mais? Jesus, o Filho do Homem, do Khalil Gibran, que também é um livro maravilhoso. E o quinto, cara, o que tem tanta obra boa, cara, que eu não poderia... Um quinto livro, cara, sei lá, outro do Khalil Gibran, qualquer outro, O Profeta, por exemplo. Jalaluddin Rumi, Poemas Místicos, o grande poeta sufi. Alguma coisa do Fernando Pessoa aí, cara, aí 5 só não dá, não aceito só 5. Eu quero levar 5.000. Na Luz de Krishna. Na Luz de Krishna é um livro bom. Na Luz de Krishna. E, ó, Adriana, para você também que quer mais livros, né? Lá no site do IPPB tem uma bibliografia, assim, gigantesca. Tem, assim, para chakras, para projeção, poemas. Então, lá tem bastante coisa. Eu vou deixar aqui. E livros para download também, gratuito. Os livros para download gratuito também tem diversos lá. Eu vou deixar aqui para vocês no chat, já para vocês entrarem lá, e tem bastante coisa para ler. E tem bastante indicação do Wagner para a gente. Marisa, sigo com mais perguntas aqui? Sigo. Deixa eu trazer uma aqui. Meu Sim. microfone tá ok? Tá ok. Beleza. A Eli está dizendo assim: Wagner, é possível sentir a pressão no coronário quando você está em ambientes com seres que não querem que você esteja lá, ajudando alguém? Sim, isso, aliás, é hiper comum. Essa pressão ela pode ser de vários níveis. Energias pesadas irradiadas entrando aqui para travar o teu processo, para te tirar a clareza do que você vai fazer.
2, formas mentais, que também são formas de energia, mas com conteúdo específico contra a pessoa, entrando por aqui também. Farpas energéticas, que muitos obsessores usam, que são formas mentais com formato de pontão, tipo assim, a cabeça de uma seta sem a haste. Isso é chamado de dardo extrafísico. Irradiando esses dardos, entrando pelo chakra coronário, ou às vezes pela nuca ou pelo frontal. Tudo isso pode dar um peso com sensações negativas, Marisa, porque às vezes alguém pode estar tendo enxaqueca e achar que é isso. Que a enxaqueca também sim. causa... É saber separar os momentos e o que está rolando, né? Agora, quando a pressão é de dentro para fora, Marisa, é o próprio chakra se desenvolvendo. E quando vem de fora para dentro um fluxo de um mentor, ele não vai causar pressão porque o fluxo é sutil. Então, sempre que ela sentir essa pressão num ambiente, tem outros seres pressionando, ou às vezes a aura do ambiente é muito pesada e está incidindo aqui. Isso pode acontecer com você no supermercado lotado, pode acontecer com você na feira, sabe? Em qualquer momento. Se deu pressão de fora para dentro, se policia, porque nunca é uma coisa sutil. E o que a pessoa pode fazer nesse momento? Primeiro, ficar alerta. Opa, estou sentindo um peso. Opa, primeiro... né? Profilaxia. Opa, veja, não deixar aquilo se instalar para depois tentar tirar. Opa, quer dizer, não vai nem entrar. Quer dizer, antes que a treva chegue, luz em cima. Não para degladiar com a treva, mas para manter o seu equilíbrio. E se a pessoa souber trabalhar com energia, aí vai também do que ela souber fazer. Tem gente que trabalha bem com chakras, está sentindo um peso, ele irradia de dentro para fora. O outro vai, concentra nas mãos. Ao mexer nas mãos, ativa o sistema inteiro. O outro faz uma prece, o outro pensa num mantra, mas faça algo. Não deixa aquilo se instalar, porque depois é pior para tirar. Tem também o estado vibracional, fazer ondas de energia indo e voltando. Aí vai do que a pessoa se sente melhor fazendo. Isso pode acontecer muitas vezes antes de uma reunião espiritual? Sim, para pressionar a pessoa, para que ela se desequilibre, para não fazer uma boa reunião, ou para perturbá-la durante a reunião, ou usá-la como veículo para perturbar a reunião. Às vezes, grupos têm componentes que entram assediados ou como veículos de treva. O obsessor não entra junto no campo de energia do grupo. Porém, Marisa, imagina a situação, você está dentro de uma casa cercada de seguranças. Então, não tem como o mal entrar. Só que aí você pega o telefone, liga e dá a senha para o assaltante. Ele te rouba virtualmente a tua conta. Então... um grupo tem proteção, mas às vezes alguém que já está assediado, que entra à distância, o obsessor que já está calibrado com a pessoa, joga algo dentro da reunião para, através dela, jogar podridão na reunião inteira. Por isso que quem lida com o grupo tem que ser muito consciente. Um não pode atrapalhar o conjunto, e o trabalho é maior do que uma pessoa só. Então, vá, sai, ou melhora. Não é falta de caridade. O objetivo do grupo é maior do que a pessoa, é irradiar algo a favor da humanidade. Então, às vezes, tem pessoas assediadas que são veículos de treva que destroem grupos. Isso acontece em vários grupos. Não tem grupo que esteja imune a isso, porque os seres humanos têm altos e baixos, mas as pessoas precisam se tocar da responsabilidade. Quem está em grupo tem uma responsabilidade. Aquilo não é uma brincadeirinha mística, é uma reunião séria. Tem mentores, tem grupo, e tem seus colegas de grupo que são seus parceiros de ideais. Então, por exemplo, o que mais atrai esse tipo de coisa em grupo? Fofoca entre membros do grupo, fofocas variadas, todo grupo tem isso. Ciúminho de um com o outro, relacionamentos, às vezes, que ocorreram sem que o grupo saiba, entre dois, eles brigam e fica um jogando farpa com o outro durante a reunião. Quer dizer, isso tudo é falta de maturidade, todo grupo tem, nos meus grupos também tem, todo grupo humano vai ter isso. Então, a sabedoria de você gerenciar e lidar isso pelo objetivo, não pelas pessoas. Uma das grandes características sua que eu observo, a gente já falou um pouquinho sobre isso hoje, é essa coisa da firmeza. Para a gente poder tirar o máximo do processo encarnatório, necessário desenvolver essa firmeza na senda? Sem firmeza, você você tem que ser igual um carvalho, bem forte, que as tempestades venham, mas que você esteja firme, a tempestade não vai te destruir. Ela vai passar e você vai continuar firme. Existe um mantra em sânscrito, se chama Trailanga, que era também o nome de um yogi que o Yogananda citava na autobiografia de um yogi. Só que Trailanga é a firmeza, sabe? Firme igual um carvalho.
E essa firmeza, ela vem do discernimento que você tem. Muita gente chega e fala assim, Wagner, você não tem dúvida? Eu falei, tem 1 milhão de dúvidas sobre tantas coisas na existência, menos na parte espiritual. Ah, mas você não sabe tudo? Não. Mas o pouco de discernimento que eu tenho já me deu uma firmeza de que isso é a coisa mais importante da minha evolução enquanto eu estiver na Terra. Eu não preciso saber tudo. Eu só sei sobre mim. E sobre mim, isso é a melhor coisa que eu achei. Então, muita gente trabalha a parte espiritual como se fosse um lugar onde ela vai, um grupo aqui. Isto não é lugar, é estado de consciência, não é doutrina. Então, como que eu vou avançar se eu não tiver firmeza nem comigo mesmo? Tipo, um médico fazendo um curso de medicina tem que ser firme, dedicado. Agora ele está no plantão. Não é brincadeira, a vida do outro está em jogo. Você tem que ser muito firme. Agora imagina um instrutor de medicina, cirurgião, com um grupo de residentes ali em volta fazendo uma cirurgia e mostrando como é. Ele vai ser muito firme na cirurgia, é a vida de alguém. E aí ele vê uns alunos levando e fala, eu quero seriedade aqui. Aí o aluno fala, ele é tão... não é brabo, ele é firme. Então, diante de uma tarefa muito importante, você tem que ter firmeza, senão você não avança. Eu conheci muita gente, Marisa, ao longo dos anos, que tinha o mesmo gosto espiritual que eu, potencial incrível, não avançaram, lentamente foram sendo absorvidos, não havia firmeza, e eu nunca deixei de faltar reunião, sempre estudando, e eu não conseguia entender como é que as pessoas em volta não tinham a mesma noção de que espiritualidade é uma coisa seríssima. Então, ter uma reunião, eu não vou faltar por nada, mas não é radicalismo. Se eu tiver que ficar mais tarde no trabalho, eu vou faltar. Se meu filho estiver doente, eu não vou na reunião. Agora, eu não vou trocar a reunião porque é a final do campeonato ou porque é a novela. Então, igual o médico falando para o residente, não falte o plantão. Isso aqui é coisa séria, cara. Eu soube que você faltou o plantão porque era final de campeonato. Vai queimar o filme. Eu soube que você faltou o plantão porque você saiu com a sua amante. Vai queimar teu filme. Então é isso que é a firmeza. Muita gente trafega nessas áreas, não tem essa firmeza. É mais ou menos alguém que está num grupo e tem uma reunião, ele é igual plantonista espiritual. Os mentores contam com ela na reunião para dentro da egrégora da reunião irradiar algo bom para a humanidade. E quando um médico falta um plantão, ele sobrecarrega o colega que vai ter que dobrar porque ele não foi. E esse outro médico dobrando vai ficar cansado, pode cometer um erro por cansaço, porque o outro não veio. Ora, alguém que falta uma reunião sobrecarrega o outro que vai. E isso não entendo, pessoal, como não cai essa ficha para as pessoas, que reunião espiritual não é encontro social. Agora, o trabalho espiritual também pressupõe um encontro social, um abraço. E aí, como vai? Porém, o objetivo da reunião não é um encontro social. É uma tarefa importante. Tá? Agora, nada impede da pessoa ter um encontro social, a festa em outra hora. Mas aquilo é o objetivo. Muitas vezes fui chamado de radical porque eu tinha essa postura. Todo o pessoal que me chamou de radical foi ficando na poeira do tempo sem desenvolver mais nada. Não havia firmeza nos objetivos. Você falou de um mantra, né? Trailanga. Trailanga. Você pode entregar esse ou um outro mantra? Om Namah Trailangaya. Pode escrever aí? É um mantra completo. Om Namah Trailangaya é um mantra de firmeza mental. Ele pode ser feito no chakra umbilical para dar uma firmeza ou no chakra frontal para afastar o medo. Om Namah Trailangaya. Como as pessoas fazem? Sem mexer a boca, com a mente. Porque imagina, você está na rua, no banco, Santiago vai dar Om Namah Trailangaya na fila do banco. Vai ser preso. Manda internar essa pessoa. Não. Os mantras podem ser verbalizados ou mentalizados dentro dos chakras. Quem é estudante espiritual e está num grupo, cante junto. Eu vou cantar junto. Porém, no trato teu interno, faça um mantra dentro do chakra sem mexer a boca, mentalizado, em qualquer chakra que a pessoa quiser, como se o chakra virasse um alto-falante mental, e não repetir um mantra igual papagaio, Marisa. Ficar repetindo somente por condicionamento, tá? Faça 1008 mantras. Por que 1008? Sabe, de repente, com 3 eu já entrei na frequência, o outro com 5.000 não conseguiu nada, preso na contagem ou no condicionamento. Então, é igual uma prece. Você fala assim, está fazendo a prece da boca para fora, né? Cala a boca e faz de coração, em espírito e verdade. Mantra é a mesma coisa. Às vezes não é necessário verbalizar. Faça dentro do chakra, tá? E aí você não precisa mexer a boca. Porém, para cantar em grupo, eu vou cantar junto e verbalizar. É ter discernimento para saber cada coisa no momento certo.
Se eu fizer 5 minutinhos por dia desse mantra no umbilical, nessa vibração de firmeza, com essa intenção, isso vai fazer diferença? Menos na hora de deitar, porque esse é um mantra de ativação, então ele pode te tirar o sono. Então, durante o dia, em algum momento que você parar, fizer, não como condicionamento e nem como muleta psicofísica. Olha, eu vou fazer porque eu dependo disso. Não dependa de nada. Agora, utiliza como ferramenta se assim quiser. Perfeito. Quero resgatar mais uma frase aqui dos textos do Wagner que eu fiz da nossa chamada. Você reconhece que é uma centelha vital do todo que está em tudo? Você compreende que é um servidor da luz e não dono dela? Marisa, isso aí é algo que muita gente também não consegue entender. Quando você fala o alto, a luz, é no seguinte sentido. Se eu te falo assim, o supremo, o inefável, o absoluto, o incomensurável, o poder incognoscível, o todo, você entendeu de quem que eu estou falando, mas não prendi você em imagem alguma. Então, por metáfora, você fala o alto, a luz, é a mesma coisa. Você só não está corporificando ou prendendo em alguma imagem. Você não está dizendo que a luz é alta ou baixa, branca ou negra, vermelha ou amarela, masculina ou feminina, gorda ou magra. Você não tem essa referência, é a luz. Então, a luz como valor, todo estudante espiritual se baseia em preceitos do alto. E nenhum de nós está à altura de tudo isso. A gente está tentando melhorar à medida que a gente vai estudando. Ou seja, o que a gente estuda, os valores que a gente estuda, não são exatamente o que a gente faz. E porque entre o valor espiritual e a gente existe um hiato, né? Quer dizer, a espiritualidade que a gente busca, nós ainda não somos ela. Nós estamos estudando ela, tentando com ela melhorar a gente. Então, nesse sentido, a luz como valor mais alto, nós estamos aqui na Terra como parte dela. Nenhum de nós manda nela. Ela que nos inspira. Então, nos tempos iniciáticos da Grécia e do Antigo Egito, né, se falava assim, medita no teu primeiro amor antes de qualquer coisa. E alguém pergunta, qual o primeiro amor? A primeira luz que te criou. Quer dizer, era uma metáfora. Antes de estudar e fazer qualquer prática, eleva a tua consciência ao poder gerador da luz, que é a tua origem, poder esse que permite você estar encarnado e ainda estudar a parte espiritual. Você podia estar encarnado num país, numa cultura que não tivesse acesso a nada disso. Você ainda pode almoçar, hoje ainda pode estudar. Então, agradece ao primeiro amor pela grande chance que você está tendo de despertar a tua consciência. Agradece a luz, você não é dono dela, você é servidor dela. Quando me perguntam, Marisa, qual que é a minha especialidade? Ou fala, qual é a sua mediunidade? Qual é o seu ramo de yoga? Fala, eu sou auxiliar de serviços gerais da luz, eu faço o que a luz pedir. Então, por exemplo, eu estou igual servente, mandou mexer na massa, eu mexo. Mandou azulejar o azulejo, mandou pintar, eu pinto. Né? Então, a luz inspirou. Para fazer uma palestra, eu faço. Para escrever um texto, eu faço. Para ir num podcast, eu vou. Então, eu sei da possibilidade de veicular coisas. Eu sei que é uma grande chance. E o primeiro a melhorar sou eu. Porque se eu pego algo para passar para você, antes de chegar em você, passou por mim. Eu sou o primeiro a ser beneficiado. Muita gente não tem essa noção de que ela é a primeira beneficiada ao fazer algo. Bom, porque antes de chegar no outro, passou por ela. Primeiro. Então, é muito legal a gente ter essa noção. Nós somos servidores da luz, nós não somos dono dela. Tem gente que acha que é dono do pedaço. Eu faço, eu aconteço, eu mando. Nenhum de nós manda, nenhum de nós controla o nosso tempo de vida. Uma hora a morte vai arrebatar o nosso corpo humano. Imagina, o que eu vou falar é tosco, mas é um exemplo bem grosseiro, mas bem eficaz. Na hora de uma dor de barriga, usa a força do pensamento para parar a diarreia. A diarreia é mais rápida que o teu pensamento. Quando você pensou, já foi. Então, alguém que não controla o próprio intestino, e nenhum ser humano controla, não tem como controlar a si mesmo, se não controla nem as próprias entranhas do corpo. Então, imagina, eu estou com a diarreia, stop, pare em nome da consciência agora, não vai parar nada, vai vazar. Então, estando encarnado, você tem limites, você respira, vai ao banheiro. Então, o próprio limite já é uma prova de que você não tem independência total. Você precisa comer, beber, dormir, você não pode sair voando com a gravidade por cima. Grandes mestres reencarnam na Terra, estão submetidos ao corpo, eles têm fome, têm frio, têm sede, e desencarnam em algum momento. Então, existem limites, nós não somos donos nem do corpo, que é emprestado pela Terra para a gente usar como um veículo por um tempo de vida, que a gente não sabe quanto que é, mas uma hora a gente vai ter que sair e largar o veículo. Nem o corpo é nosso, imagina a luz. Ok.
Vai, Iago. Quando eu preciso de um tempo aqui, eu passo para o Iago, gente. Vamos lá. Olha, eu separei uma pergunta aqui da Natália. Outra? Agora sim, eu separei uma outra pergunta da Natália, porque estava aqui no que a gente estava falando, sobre essa questão de grupos. Só que aqui a pergunta dela é muito boa sobre o desenvolvimento, então, para a gente ficar mais próximo disso, ela diz assim: pergunta, recentemente tenho sentido um símbolo da fraternidade da cruz do triângulo no meu peito, na parte do Que colo. bom. Poderia esclarecer como interagir e aproveitar da melhor maneira essa conexão? Não, ela já está na conexão, não é melhorar, ela tem é que agora surfa nisso, já que está acontecendo, visualiza mais esse símbolo nela, em qualquer chakra que ela quiser, que ela está tendo ajuda desses mentores da Fraternidade da Cruz do Triângulo, do Ramatiz, do grupo dos iniciados, para ela aproveitar a carona que eles estão dando para ela. O time que está ganhando não mexe, não faz nada, só vai, aprofunda e não perde isso. Perfeito. Outra... Só um minutinho, Sim. Iago. Só para não perder aqui, eu vi da Daya Lima. Infelizmente, não consegui vaga para a palestra em Petrópolis. Sim. Lotou em menos de 1 hora. Vou estar dando uma palestra em Petrópolis, eu acho que é dia 9 de setembro, uma terça-feira. A primeira vez que eu estou indo nesse grupo, chama Degraus do Amor, é em Petrópolis. E assim que divulgaram lá, já está lotado. E eu não tenho como interferir, eu sequer conheço o pessoal de lá, a primeira vez que eu estou indo. Aí, Daya, você está com tempo, ó. Está com tempo. Já manda mensagem, descobre quem é. Descobre quem é, porque eu sei que tem uma lista de reserva lá, que muita gente reserva e acaba não indo e tira a vaga do outro que gostaria de ir. Então, eles estão com uma lista de reserva, porque sempre de última hora tem gente que não confirma e eles inserem o pessoal que está na lista de reserva. Fala para ela ligar lá no contato, que está na divulgação, que eles reservam, põem ela na lista. E a primeira vez que eu estou indo fazer uma palestra em Petrópolis, eu conheço Petrópolis, eu sou do Rio de Janeiro, cidade linda, né? Aqueles prédios aí da época imperial, faz um frio danado, é serra, né? E lá tá cheio, é um pessoal muito bacana. Lá tá o Gustavo, que o Iago conhece, né? Tá lá no grupo da Origem também. Uhum. E ele tá junto com o pessoal, vai ser muito legal ir lá pela primeira vez. Legal, corre atrás aí, ó. E aí, voltando lá para o início, então, das nossas perguntas, voltando lá para a Camila, ela pergunta assim: descoincidência vigil seria um tipo de projeção? Não. Como trabalhar isso? Não. Descoincidência é um termo que foi criado pelo autor americano Sylvan Joseph Moudon. Em 1929, mais ou menos, saiu o livro Projeção do Corpo Astral na América do Norte. Hilliard Carrington e Sylvan Joseph Moudon. Sylvan Joseph Moudon criou a expressão descoincidência, que eu vou explicar agora para vocês. Esse livro saiu no Brasil na década de 70. Foi o primeiro livro que eu li sobre saídas do corpo. Eu, adolescente, na ocasião, me ajudou muito a entender. Marisa, você tem uma gaveta. Você coloca essa gaveta encaixada no armário ou na mesa. Ela encaixa perfeitamente. Então, veja, a gaveta está aqui, a mesa está aqui, ó. Encaixei, engavetei, eu falo. Coloquei a gaveta em coincidência com o espaço vazio, que agora eles estão coincidentes. Se eu retirar a gaveta total, eu falo, descoincidiu que eu havia coincidido. Descoincidência total. Só que às vezes você fecha a gaveta, ela fica mal fechada, a bordinha fica para fora. Ela não está nem totalmente coincidente, nem totalmente descoincidente. Está parcialmente descoincidente. Sylvan Moudon usou essa relação e dizia, o espírito está coincidente na matéria. Quando ele sai do corpo, descoincidiu. Mas às vezes essa soltura é parcial, pouquinho, centímetros para fora. Uma descoincidência parcial. E isso ocorre na hora do cochilo. Principalmente a pessoa está deitada, há uma descoincidência. Quando encaixa, a pessoa parece que está caindo. A pergunta dela é descoincidência na vigília. Se é descoincidência vigil, ela está na vigília, ela não está deitada. Ela está sentindo soltura no dia a dia. Isto é mediunidade. Quer dizer, a sensibilidade mediúnica está aflorando e o campo energético dela está mais solto. Isto pode ter a ver com as saídas do corpo também, mas não são só as saídas se é na vigília. O campo energético dela está solto. Ou a aura dela está expandindo, ou os chakras estão soltando, algum desenvolvimento está rolando com ela. E aí, Iago, não tem como saber sem ver, se ela está indo num lugar, dar uma olhada nela, mas a probabilidade da soltura, a descoincidência na vigília, na maioria dos casos, é sensibilidade anímico-mediúnica. Na maioria das vezes, mediúnica. Alguma dica para ela? Teria que olhar, porque tem que ver qual é o tipo de soltura e o que está causando. Mas ela pode procurar
Eu poderia ajudá-la se eu tivesse tempo de olhar uma pessoa individualmente, não há esse tempo. Milhares. Então, eu mexo com muita gente. Às vezes, alguém dá uma olhada, fala, você está solta por causa disso, vamos ajeitar aqui, calibrar. É igual, alguém que trabalha igual com um energia. equalizador, que você tem os graves, agudos e os médios. Deixar o som equilibrado. Às vezes, na soltura dela, tem pouco grave e muito agudo, está solto para um lado. O outro tem muito grave e pouco agudo. Estou usando essa referência como analogia. Precisa calibrar, mas aí tem que ser uma coisa presencial. Ou ela própria, se ela está mexendo com mediunidade num grupo, está desenvolvendo, isto é inevitável que aconteça por alguns meses até harmonizar. Então, não vendo ela, eu não sei como. Perfeito. Mas eu não tenho como olhar as pessoas individualmente, não dá tempo. Mas não é uma projeção. Não é uma projeção. Na vigília, não é. Perfeito. Seguindo aqui, agora, e tem muita gente aqui bacana, nem deu tempo para passar, né, para dar um oi, mas o Cristiano também tá por aqui, da Elemental Universe, e ele diz assim, existe algum mantra para ampliar a clareza na hora da dificuldade? O objetivo é conseguir enxergar o aprendizado por trás da dificuldade. Existem vários mantras, né? Não dá para falar de um, porque depende, por exemplo, você pega alguém e fala assim, qualquer coisa, quando eu estou embaçado, Om Namah Shivaya, mantra do Shiva. Aí o outro fala assim, eu já gosto do Krishna, qualquer coisa, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aí o outro fala, eu prefiro um Pai Nosso. Então, isso é muito individual, né? Para a pessoa. Eu estava ensinando ontem no grupo de estudos um mantra, que eu mostrei lá no seu grupo também, Marisa, que é associado ao Shiva, né? Que é o Nilakanta. Nilakanta é um dos nomes do Shiva. Significa aquele que purifica, transmuta. Que tem um mito hindu que diz que demônios lançaram um veneno na atmosfera e o Shiva absorveu o veneno e transmutou no chakra da garganta. Por isso a garganta dele é azul. Esta qualidade de transmutar os venenos da mente, que é uma metáfora, chama-se, deram o nome ao Shiva de Nilakanta, o transmutador. Transforma qualquer sujeira em coisa clara. Então ele aumenta a clareza e o discernimento, né? Om Namah Nilakantaya. Agora, tem um detalhe. Posteriormente, já que o budismo é mais recente, o budismo é a partir do Buda, 500 a.C., no budismo, a palavra Nilakanta, ao se espalhar para o Extremo Oriente, que não é a parte hindu, mas já a parte budista, se misturou. E aí pegaram a palavra Nilakanta e uniram com outra, Dharani. E aí surgiu um mantra budista, Nilakanta Dharani, ligado à compaixão, à clareza. Posteriormente, associaram esse mantra com o Avalokitesvara, que era o Bodhisattva da compaixão, e depois na China associaram a Kuan Yin, além do Om Mani Padme Hum. Então, Nilakanta, em sânscrito, está associado ao parâmetro do hinduísmo, o purificador. E como é a garganta do Shiva, que ficaria azul, nome do chakra laríngeo, Vishuddha, tradução, o purificador. Então você vê que essas coisas se correlacionam. Mas no budismo, Nilakanta está associado com a palavra Dharani em um outro contexto, uma outra atmosfera. Mas Om Namah Nilakantaya é um mantra de clareza muito bom. Okay. Mas tem vários outros. Eu vou... Já veio aqui para mim umas 3 vezes uma lembrança que eu vou trazer aqui para a gente. Tá? Há anos atrás, quando você ministrava cursos lá na Origens, que era lá em Jundiaí, né? Saudade lá do... Outro dia encontrei uma pessoa de Jundiaí na padaria aqui no bairro da Saúde, onde eu moro. A pessoa está morando aqui em São Paulo. Lembra de mim? Inicialmente eu não reconheci, logo a seguir eu reconheci. Eu falei, você me deu muita carona para ir para Jundiaí. Eu mesmo estou morando em São Paulo. Sim, eu conheço o Wagner há muitos anos ele dá curso na Origens, lá no nosso espaço, e a Origens nasceu lá em Jundiaí, né? Foi. E daí eu lembro que um dia você foi para dar um curso lá, você chegou no salão, olhou, você me chamou e falou assim, mas o que está acontecendo aqui? O que foi feito aqui? Né? Eu falei, por quê? Ele falou, porque está sobrando muita coisa aqui, né? E levei uma bronca ali naquele dia, muito boa, me ensinou para o resto da vida, mocoronga. Mas para que isso chega para mim agora, Wagner? Dá uma dica para o pessoal que tem os seus espaços, tá? O que a pessoa deve fazer depois de um trabalho? Como deixar esse ambiente bom para um próximo trabalho? Se é um lugar que tem muitas atividades, cada atividade tem uma atmosfera. Então, terminou um trabalho, se vai ter outro horas depois ou dias depois, o ambiente tem que estar saudável, porque aquela atividade foi boa. Mesmo que a turma esteja pesada, o campo energético de quem está fazendo aquilo, é egrégora, tem que limpar aquilo, ou transmutar, senão vai sobrar para o outro. Tipo assim, eu chego, fiz uma atividade, larguei todas as cadeiras jogadas,
água virou na mesa, ficou lá, aí você chega um dia depois para dar conta e fala, que zona que está aqui? Isso no plano material. Extrafisicamente, ocorre a mesma coisa. Então, por exemplo, em grupos, terminou uma reunião espiritual em grupo, tá? Que a pessoa faz? Fica quietinho, faz uma vibração de limpeza no final, de harmonia do grupo, antes de saírem para casa, para harmonizar. Alguns grupos, alguns trabalhos, sempre é recomendável ter um trabalho uma vez por semana, se der, para dar sustentação para casa. O que eu chamo? Você tem grupos, aí você tira um dia e fala, esse é um dia do grupo só nosso interno. Para quê? Uma reunião nossa, para dar mais firmeza ao grupo e ao ambiente, para segurar a onda de todas as outras atividades. Então, isso nem sempre é feito, não dá tempo, as pessoas são muito ocupadas, mas às vezes acontece, como acontece também de ter tido um curso maravilhoso, você pegar uma atmosfera melhor depois. Mas na maioria das vezes você pega zoado. Isso pode ser da turma, pode ser de quem está fazendo o curso também não está segurando a onda. Acontece, mas não pode se repetir, cara. Que é um ambiente que tem atividade espiritual, não pode ter sujeira, ele tem que estar limpo para poder irradiar coisa boa para o mundo. Esse é um grande aprendizado que eu tive, né? E por isso que eu acho que venho aqui para dividir com todo mundo, porque assim, não significa porque o trabalho rolou legal, porque as pessoas saíram bem, não significa que não está sobrando no ambiente, né? As pessoas podem ter saído bem, os obsessores delas ficaram no campo energético, Uhum, às vezes para algo posterior, tá? uhum. Mas por trabalho, mas às vezes os obsessores ficam para zonear ou incomodar o próximo trabalho, pegando carona. Então o trabalho não termina na hora que ele termina. Exatamente. É um contínuo de trabalho. Aliás, boa parte dos trabalhos é mais eficaz lá do que aqui. Sim. Olha aí, pessoal, fica a dica. Iago? Aqui a gente teve, Marisa, 2 perguntas sobre repercussões. Eu lembro que você leu uma. A que você leu era da pressão aqui na nuca? Pressão no alto da cabeça. Alto Então da a gente cabeça. tem uma outra pergunta também, nesse mesmo aspecto, que é assim. Boa tarde a todos. Professor, poderia me dizer se é normal na prática de radiação de energia sentir uma pressão forte na nuca, como se estivesse alguém puxando? Isso aí é legal. Se a pressão fosse de fora para dentro, é um assédio. Mas de dentro para fora, nós temos, além dos 7 chakras principais, Marisa, chakras secundários. Tem um na base da nuca. Inclusive, o cordão de prata, na hora que ocorre uma saída do corpo, da cabeça aos pés, projetam-se milhares de filamentos energéticos que se unem formando um feixe, né? Aqui no corpo, ele sai de todas as partes, principalmente na região dos 7 chakras. Sempre vai ter um chakra ou outro um pouco mais condensado, parecendo que é só dali, mas na verdade é ramificado em toda a parte, e na maioria das vezes é na cabeça. Mas às vezes alguém vê no peito ou na barriga, não significa que está saindo dali, apenas ali está mais condensado, sai de todas as partes. Mas na hora que sai, no corpo espiritual, o cordão de prata adere na nuca extrafísica, ou no meio das costas, aqui nas omoplatas, as velhas omoplatas, né? Uhum. Agarra aqui. Daí o puxão que a pessoa sente na hora de voltar para o corpo. Muita gente sente esse puxão e tem gente que não acredita em cordão de prata e sente o puxão. Então, o que puxou ela? Alguma ligação, né? E a pessoa, às vezes, fala, não vi cordão, não viu, mas sentiu o puxão. Na vigília, se uma pessoa está fazendo um trabalho de energia, o campo energético dela se dilata. Muitas vezes, a saída que ela vai ter do corpo mais tarde começa a dilatar por aqui. Ela vai sentir como se algo puxasse por aqui para fora, que já é a pré-projeção que ela vai ter à noite. Na maioria das vezes, tem um mentor espiritual junto, mexendo, já calibrando ela para um trabalho que vai ter durante o sono dela. Dá a sensação de estar como um ímã, um magnetismo puxando um pouco para trás, de dentro para fora. Se for pressão de fora para dentro, aí é o contrário, é um assédio espiritual. Ok? A Jean Silva está trazendo aqui uma consideração e pedindo para você falar mais. Ela fala assim, Wagner, amo seus textos, eles tocam o meu coração. E no final de cada um deles, você assina partindo da premissa, mestre de nada e discípulo de coisa alguma. Quanto discernimento. Você poderia ponderar mais sobre? É isso mesmo, é porque na área espiritual, muita gente chama o outro de mestre só porque tem uma habilidade de algo, né? Porque, por exemplo, se você está dentro de um estudo de artes marciais, você tem um mestre, um sensei. Ok, naquele contexto está certo. Mestre de obras.
Ok, agora dentro do contexto espiritual, como é que você entende um mestre? Alguém que venceu a si mesmo. É mestre de si próprio? Pode orientar os outros. Qual de nós é esse? Então, o termo mestre, no sentido espiritual, ele tem outras conotações. O mestre de obra, ele ensina sobre obras, mas ele não pode ensinar a transformar a consciência do outro. Quem trabalha com a parte espiritual trabalha com isso. Então, como é que eu vou tentar te transformar se eu não transformei nem a mim? Então, eu não sou mestre o suficiente para ser teu mestre, já que eu não sou mestre mesmo. Por isso, mestre de nada. Discípulo de coisa alguma, porque com a visão universalista, você não tem fronteira no infinito. O infinito inteiro te ensina. Então, você é discípulo de tudo. E, ao mesmo tempo, de nada. É nesse sentido. Teve uma vez uma pessoa, um lugar que eu dava palestras, e essa pessoa começou a me chamar de mestre. Eu falei, para com isso, porque... Mas por que você não se sente confortável? Porque não é verdade, cara. Eu só estou aqui como um compartilhador de informação. Você não vai pegar seu professor de matemática, você pode chamar ele de mestre de matemática, mas ele não é mestre da tua consciência. Então, no sentido espiritual, você pode ser professor de um curso, de um tema. Agora, mestre vai ganhar uma outra conotação, embora todo professor seja um mestre, mas no sentido espiritual ganha outras conotações de dependência das pessoas, gente se seguindo sem discernimento, e isso não dá. Então, eu dava palestra, aí eu falei, não me chama de mestre, não me divulga como mestre, pelo amor de Deus, porque não é verdade. Você está fazendo onda, está tirando média, não é verdade. Você tem que assumir que é mestre. Eu falei, vai cuidar da sua vida. Eu falei, eu não vou assumir nada que eu não sou. Vai você virar mestre se quiser. Não me divulga como mestre, senão não vem fazer mais palestra aqui. Né? Ele parou de me convidar e cortou a amizade, porque eu não queria assumir o rótulo de mestre. Quer dizer, pá, merda, né? Vamos falar claro. Pô, é comigo. Eu escolho o nome que eu quiser ou nenhum nome. Mas o pessoal cobra essas coisas. E qual que é a reclamação que muita gente fala? Fui enganado por alguém que parecia um mestre. Quer dizer, ser chamado de mestre hoje na parte espiritual, queima teu filme, na verdade. Eu não quero me meter com isso. E mais, né? Fica a dica, para de se meter na vida dos outros. Outra, ó, mestre é o Iago. Nessa linha de parar de se meter na vida dos outros, muitas vezes eu pergunto para o Wagner, fala para mim, estou indo bem, esse caminho mesmo, fala para mim. Sabe o que é a única coisa que ele fala para mim? Eu vou deixar aqui para vocês também. Segue dando o seu melhor. A missão é, faça o melhor que você puder. É o que nós podemos fazer. Nem sempre vai ser o suficiente, mas você tentou. Quer dizer, qual é a minha missão? Faz o melhor que você puder, onde você estiver. Essa é a missão, né? Então, às vezes, a mãe fala, você acha que eu estou indo, que eu estou fazendo... Faz o teu melhor, criatura, que aí não importa. Você está fazendo o teu melhor, fica bem com isso. Esse criatura, ele fala mesmo, faz seu melhor, criatura. E, gente, para que eu trouxe isso também, né? Porque isso traz leveza. Você não tem, qual é a minha missão? Se eu estou fazendo isso, aquilo, faça o seu melhor. E está cheio de gente dizendo o que o outro deve fazer e ainda guiando, se não sabe nem o dela. O que eu sei? Faz o melhor que você puder. É isso. Ok. Você está fazendo o melhor que você puder? Eu estou fazendo o melhor que eu posso, por isso que eu não sou mestre. Que aí alguém fala, você é mestre de quê? De fazer o melhor que eu posso, é isso. Ok. E a gente se beneficia desse melhor, né, pessoal? E aí, Iago? Com certeza. Agora a gente tem uma pergunta da Andrea. E aí ela pergunta assim, Wagner, tem alguma relação dos microchakras com os pontos de acupuntura? Olha, provavelmente sim. Aqui as abordagens são diferentes, né? A palavra chakra, roda de luz em sânscrito, que é uma expressão genérica, que aqui no Ocidente surgiram as expressões centros energéticos, centros psíquicos. Outro dia eu estava vendo um cara na internet dizer que os ocidentais não sabem nada sobre chakra porque não usa o nome chakra. Imagina, o cara está preso em nomenclatura e acha que só tem chakra na Índia, nenhum outro ser humano de outra cultura não tem chakra, e pode usar o nome que quiser. Então, nós temos 7 chakras principais ligados ao sistema endócrino. Porém, existem chakras secundários nas mãos, pés, nádegas, cotovelos, baço, fígado, orelhas, lados da cabeça. E existem chakras menores e menores, até a ponto de eu dizer que para cada poro da pele tem um microporo, um microchakra. Ora, quantos poros nós temos na pele? Inumeráveis. Quantos chakras? Inumeráveis. Mas pego os 7 principais no eixo da cabeça até a base da coluna, que são os principais. Então, para cada poro, tem uma contraparte. Os chineses, eles olharam de outra maneira, o Iago.
e foram chamando de pontos, meridianos e correntes de energia que ligam, né? E chamaram por um nome diferente. Mas muitos pontos de acupuntura correspondem ao chakra, já que cada poro é um chakra, nós temos bilhões de chakras e bilhões de pontos que a acupuntura pode explorar. Só que a abordagem que em nomenclatura da Índia é uma e da China a abordagem em nomenclatura é outra. E eu gosto muito de acupuntura. Eu acho uma terapia maravilhosa. Se as pessoas pudessem fazer uma vez por mês, profilática, sem precisar, igual, por exemplo, vai fazer massagem, Marisa, você fala, não estou com dor em nada, não, faz para não ter a dor. Faz uma vez por mês só para deixar tudo tranquilo. Uma acupuntura uma vez por mês para quem possa. O problema é grana, para a pessoa manter esse hábito uma vez por mês. Tomar massagem acupuntura custa. O profissional treinou para isso, merece receber como profissional. E aí, para quem puder, uma vez por mês, profilática, faz para manter a qualidade do teu equilíbrio. Acupuntura, eu sou fã. Ok. Pessoal, como é o nosso hábito aqui, nós vamos fazer sorteio de 2 livros do professor Wagner Borges. E fica aqui a regrinha, você precisa ter participado aqui do nosso chat. Fala alguma coisa aqui, dá um oi, tá? Participa aqui do chat, porque daí você vai também participar do nosso sorteio. Qual livro a gente vai hoje? Não sei, para mim também é surpresa. Cadê os livros aqui? Eu não estou vendo nenhum. Ai, gente, ele acabou comigo agora. Cadê os livros? Da outra vez tinha os livros aqui para sortear, não tinha, Iago? Foi, mas... Os 2 livros que tinham aqui, eu peguei do Samuel e levei para minha casa. Por sinal, Samuel, eu descobri que eles estão lá na minha casa, mas eu vou pegar os livros lá no IPPB e eu mando para vocês. Já com, ó, você podia... Dos Pretos Velhos, tem lá? Na Luz dos Pretos Velhos seria legal. 2 na Luz dos Pretos Velhos, pessoal. Então, eu pego lá no IPPB, mando para vocês. E, Samuel, prometo devolver seus livros, tá bom? A biblioteca do Samuel aqui é muito boa, viu? Dá vontade de pegar aqui, é que eu tenho a maioria também. Mas tem uns aqui que eu não tenho, dá vontade da gente, ó, afanar e depois ele falar, cara, sumiu o livro. Foi o Iago. Não. Foi a Marisa. Dessa vez fui eu mesmo, gente. Hoje eu olhei para os livros e falei, gente, esses livros não são meus. Eu esqueci de novo. Marisa, se você me permite, a gente vai voltar com o programa Falando de Espiritualidade, que eu tinha lá no outro canal, né? Às terças-feiras ao meio-dia, na última terça de outubro, acho que é 27, uma coisa assim, Isso, eu não me lembro, 27 né? ou 28. 27 ou 20, a última terça de outubro, vamos reestrear o programa aqui, toda terça ao vivo, meio-dia. Igualzinho era no formato, no outro canal que eu tinha, no mesmo dia, mesmo horário, às terças ao meio-dia. Que aí eu venho para cá, faço, aí vou para casa para preparar a aula do grupo de estudo para mais tarde, lá de seu, à noite. Mas de dia, de meio-dia até 1h30, mais ou menos, eu vou estar aqui na última terça de outubro, em diante, toda terça, com o programa de volta. Gente, olha que notícia fantástica aqui no estúdio do Consciência Próspera. Vamos estar com o Wagner aqui, mais um programa para a gente, vertendo tanto conhecimento, tantas possibilidades. Obrigada, Wagner, Samuel, por mais essa oportunidade para a gente. Eu acho que eu vou trabalhar mais uma citação aqui. Pode ser, Iago? Vamos nessa. Então vamos nessa, que eu não quero perder esta aqui. Mais uma parte de um texto. Por sinal, pessoal, são milhares de textos do professor Wagner Borges. Estão todos lá no site do IPPB. É só entrar textos periódicos. E tem várias versões com um monte de texto. Quantos textos já vão, Wagner? Você sabe? Milhares. São milhares, mais de 3.000 textos diferentes. Há quantos anos, Wagner? Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. E olhem, prestem atenção no texto. Não só a energia que vem, mas tem várias dicas, tem várias práticas, tem muita coisa ali nas entrelinhas. Preste atenção. Eu estou postando atualmente lá no Instagram alguns textos, que é @WagnerDeloy-Borges. De vez em quando eu posto os textos mais novos que eu estou escrevendo que não estão no site. Põe aqui para gente. @WagnerDeloy-Borges. O Deloy é com I, né? É com I, Deloy-Borges. E lá, o nosso amigo Diego Roque toma conta, responde, porque eu não tenho tempo de responder diretamente, é muita gente. Então, o Diego responde lá para mim, mas ele posta lá os meus textos. E lá no Insta tem vários textos, tem alguns com animações, tem vocalizados, tá lindo, pessoal, tem muito conteúdo lá. Mas eu vou sacar mais um pedacinho aqui. Hoje eu me lembrei
que não nasço nem morro, só entro e saio dos corpos perecíveis ao longo da evolução. Viver é muito mais. É também pensar, sentir e viajar, de estrela em estrela. Eu escrevi esse texto um dia, falei, hoje eu me lembrei de que eu não sou branco, É negro, lindo. amarelo ou vermelho, não sou Isso. homem ou mulher, não sou brasileiro, americano, europeu, nem hindu, eu sou consciência. E aí fui escrevendo o texto nessa base. Eu não sou alto ou baixo, eu não sou gordo ou magro, eu sou consciência. E aí eu fiz esse texto nesse dia, que é muito bonito, acho que se chama Hoje Eu Me Lembrei, Sim. o nome do texto. A pessoa pode entrar no Google, clicar Wagner Borges, Hoje Eu Me Lembrei. Vai abrir esse texto, o Google acha. Cada vez que tem ali no texto, hoje eu me lembrei, e segue, à medida em que você vai indo, se você está conectado de fato com o texto, vai mudando, foi o que aconteceu comigo, foi mudando o meu estado. Em cada um do hoje eu me lembrei. É lindo. Mas me fala aqui, que papo é esse de viajar de estrela em estrela? Isso eu tirei, é uma inspiração. Muitas vezes eu escrevo coisas, leitura de tantos grandes escritores, eu acabo pegando emprestado uma frasezinha de um outro e misturo. Eu tirei essa frase do grande poeta hindu Rabindranath Tagore, significando os meus passos ecoando de estrela em estrela, são os mesmos passos de Deus em cada coração. É do Rabindranath Tagore. Então, de vez em quando eu falo, seguindo de estrela em estrela, pegando carona na poesia do Rabindranath Tagore. A gente acaba pegando coisas uns dos outros. Todo mundo inspira todo mundo. Agora, como eu gosto de grandes escritores e poetas, eu tiro muitas coisas. Do Khalil Gibran, por exemplo, eu tiro a seguinte frase. Acharam que eu era... como é que era a frase? Acharam que eu era fogo vivo e eu não passo de betume. Eu sou betume ainda queimando, eu ainda não sou fogo total. E Deus me queima. Pô, você pega uma coisa dessa, você tá de sacanagem. Eu sou betume, eu não sou fogo, eu tô queimando. Por um grande amor. Então, você pega uma coisa dessa, me inspira a escrever um poema, faço do meu jeito, mas eu me inspiro em grandes poetas. Quando alguém fala, esse mundo não presta, fala que não presta o caramba, você que não está lendo. Jalal Rume, Cabi, Fernando Pessoa, passaram gigantes aqui, como que você não conhece? Agora, você conhece o ditador tal, conhece o político não sei das quantas, conhece o defeito do outro e não conhece esses caras. Então, acho que as pessoas polarizam muito com o lado ruim. Sim, sem dúvida. Iago. E aí, agora mais uma pergunta da Geórgia. Ela diz assim: Wagner, sou reikiana e algumas vezes fiz não estando bem. No meu caso, depressão. Penso até que posso estar com alguma energia não tão boa ou alguém que ela fisgou. Ela deve mesmo assim fazer o reiki, continuar praticando? Olha, ela deve primeiro se equilibrar, Iago. Ninguém deve, por exemplo, se eu estou doente, como é que eu vou te curar? Então, primeira coisa, dá um jeito nela mesmo, se ajeita. Ou busca ajuda se precisar, mas dá um jeito. Depois, equilibrada, volta a ajudar. Se não, eu conheci casos, não é o caso dela, só exemplificando, pessoas que aplicavam energia com passe, reiki, cura prânica, que o paciente saía pior. Que a energia da pessoa não estava legal. Às vezes, tem um obsessor, junto com a pessoa que está jogando energia, ele vem em cima de você e você não consegue tirar ele. Isso não é fácil. Porque isso não se explica num curso de reiki, Marisa. Que pode ter uma entidade do lado do paciente que você está energizando e que ele vem em cima de você, te ataca fora do corpo. Isso é o esperado. É pouco falado, né? Por outro lado, você tem grupos espirituais que exageram, acham que tudo é obsessão. Quer dizer, tem que ter um ponto de equilíbrio, cada caso é um caso, mas ela precisa se ajeitar, porque ou ela captou uma coisa pesada de alguém e ficou entranhado, ou uma entidade junto com a pessoa ficou com ela, ou ela própria tinha uma entidade que chegou num ponto de assédio com ela, precisa resolver para ela se sentir bem e cheia de luz de novo. Fazendo uma parte aqui, como aluna do professor Wagner, no nosso curso de reiki, lá no Espaço Origens, a gente fala sobre isso. Porque você o que você faz? Em reiki, constelação, você acrescenta todos os conteúdos espirituais, que não é só aquilo. Então, fica um combo de coisa, fica mais completo. Sim. Pegando aí da pergunta da Geórgia, nós temos muitas pessoas em processo de depressão, tá? Como acontece a questão dos ataques físicos, dos assédios dentro desse processo? Olha, a depressão tem muitas causas, né, Mari? Desde causas orgânicas até outras
emocionais, mentais e algumas espirituais. Aí, cada caso você não pode generalizar, tá? Algumas precisam de indicação médica, outras precisam de um passe, dependendo do caso. Agora, é um problema. Quando uma pessoa cai num campo de depressão, a energia da aura da gente reflete o que a gente pensa e sente. Se você está com o mental e o emocional baixo, o campo energético ele reflete essa baixa. Com a energia mais baixa, seres extrafísicos intrusos conseguem encampar teu campo energético, porque não tem poder de reação, ele não está um campo vivo, está um campo para dentro. Então, é comum que, em casos de depressão, possam surgir assédios para explorar a depressão. Agora, cuidado, a depressão pode não ser causada pelo espírito, ele pode vir para explorar. E tem outros casos que é causada por obsessão e outros que é causado por um problema na própria pessoa. Então, são muitos casos, mas a depressão ela pode abrir campo para coisas estranhas encaixarem uma energia pesada. Tipo assim, a própria medicina fala isso. Alguém triste, o sistema imunológico deprime. Então, algo que não aconteceria começa a acontecer porque o sistema não está repelindo. Emocionalmente é a mesma coisa. Dentro do seu ponto de vista, e é claro, se fizer sentido para a pessoa, você entende que seria bom, salutar, uma pessoa que está em um processo de depressão, estar em conjunto com um trabalho... Depende. Ela está se tratando, por exemplo, primeiro, tá? E ao mesmo tempo ela está indo num grupo, reforça o tratamento dela. Agora, ela não está se tratando e está usando o grupo como uma muleta, isso não vai resolver. Então, a questão é, está se tratando, está correndo atrás, a gente te ajuda como coadjuvante no tratamento que você já está buscando. Ou você aceita essa depressão e só vem aqui para receber um passe. Não pode ser passivo isso. E daí vira papa-passe. Vira papa-passe, papa-rei, que só vai ali para receber e não melhora nada. Semana que vem ela volta de novo. Então, a pessoa precisa aumentar o poder de reação. E eu não estou julgando nada, porque existem muitas causas de depressão. O que eu estou querendo dizer, se está sentindo esse processo, reaja, não aceita. Precisa de terapia? Corre atrás. Precisa de passe? Corre atrás. Mas num poder de reação, não numa passividade só recebendo ajuda de fora e não querendo reagir por dentro. Reaja. A depressão é um dos males modernos, sempre existiu na humanidade, ninguém está imune a isso, mesmo nós, estudantes espirituais, podemos cair nisso, só que com o conhecimento que se tem, você tem poder de reação. Então, você pode sofrer um revés, mas você tem poder de reação. Exerce esse poder, não aceita. Explorando um pouquinho mais para ajudar as pessoas, né? Muitas pessoas dentro desse processo, é comum uma pessoa num estado depressivo, ela ficar muito tempo deitada, triste, ali no quarto, ali na cama, energeticamente... Isso também deixa o campo energético para baixo, porque ela não está tendo interesses fora do dela, não está tendo formas mentais indo de dentro para fora. Está sempre as formas mentais dela em relação à aura dela, não há uma comunicação com o mundo, não há uma troca de energia. Muita gente, além de fazer isso, não quer nem a luz do sol, porque não quer viver mais um dia. Ela está recusando a luz da vida. Então, ela não levanta e fala, bom dia, mundo. Ela vai, mais um dia. Precisa reagir. A pessoa tem que correr atrás. Eu estou falando isso para ajudar. Não tem julgamento. E as pessoas em torno precisam ajudar essa pessoa. Tá? Agora, a pessoa tem que, de alguma forma, querer melhorar. Porque tem casos que a pessoa fala, eu não quero ajuda, não quero nada. Aí já é um processo de autossabotagem interno que acompanha o processo. E aí tem que ver de caso a caso, mas tem que aumentar o poder de luz da pessoa, desenvolver nela gosto por alguma coisa na vida. Se apaixone por algo. Apaixone-se por um ideal. Goste de música. Sabe? Estuda aquilo, vive aquilo, leia. A parte espiritual é super legal para te dar, pensar em algo a mais do que o umbigo do próprio ego. Sabe? E todos nós precisamos disso. Mas quem está no processo de depressão precisa querer melhorar. Alguém fala, mas ela não tem vontade para nada. A pessoa não quer comer, não quer isso, vai ficar mais difícil se ela mesma não der o start. Você pode jogar a energia que for, não tem a contraparte dela para dar o start. Muitas vezes eu falo, está sem vontade, vai sem vontade mesmo, né? Exatamente. Mesmo sem vontade de comer, uma hora teu corpo vai te obrigar a comer. A não ser que você... A não ser que você... Jogou a toalha. Jogou a toalha. E isso é um problema, porque é tipo um gol contra. Eu não estou falando
por condenação, nada disso não. Eu estou falando, a pessoa fica com formas mentais só voltadas para ela mesma, para o mundo interno. Não há uma troca com o meio. Se a pessoa desencarna, vai para o lado de lá com esse clima, ela vai continuar deprimida do lado de lá. A morte não resolve isso, porque ela só leva o conteúdo que ela tinha para lá e não fica legal. Mas não é por um motivo moral. Ela vai ser lá o que ela já é aqui. Então, reaja aqui e agora. Melhora. Corre atrás. Sabe? Se precisar, fique com raiva. Porque a raiva também... Tipo assim, eu estou com raiva do que o Wagner e a Marisa estão falando. Pois é, usa a tua raiva para você crescer. Estou com raiva. Só porque eles estão falando isso, eu vou tentar melhorar. Sabe? Mas é necessário acender a pessoa, ativar ela, para ela recuperar o dom da vida. Mais um aspecto que eu acho que é legal é a questão do campo mesmo, ali da cama, do ambiente, né? Porque eu fico lá mal. Tento dar uma reagida, daí eu volto para essa cama de novo. Como é isso? Isso aí o ambiente, a atmosfera do ambiente reflete a pessoa. E aí a cama dela está com essa energia de pesada dela, o quarto, as roupas dela, e outras vezes ela não abre a janela para o sol bater. Perfeito. Sabe o que você faz? Lava essa roupa de cama, deixa o sol entrar, dá uma limpada no armário, sei lá, renova põe uma isso. flor, né? Sei lá, põe um girassol dentro do quarto, sabe? Para lembrar para você de algo amarelo e brilhante. Georgia. A aura de um girassol abrindo é maravilhosa, é muito brilhante. Georgia, pega um quadro do Léo, compra um quadro do Léo aí, ó, com um solzão lindo. A Georgia é do nosso grupo de reiki. Reage aí, Georgia, para você voltar a fazer reiki aí bem. É isso aí, obrigada. Tem outro, Iago? Temos agora a Hayley. Daqui a pouco tá chegando ao final. E lembrando, pessoal, sorteio. Eu vi que vocês já ficaram aqui no chat, eu quero. É isso mesmo. Basta comentar aqui no chat qualquer coisa, desde uma pergunta, uma interação, ou deixando um boa tarde. E também fale para a gente se você quer o curso A Crise da Morte. Quem chegou depois, a gente falou, deixa aqui seu nominho dizendo que você quer, um oi, que você quer o curso, que daí eu vou batalhar aqui para este ano, quem sabe para o próximo, a gente conseguir aqui uma agenda com o professor Wagner Borges. Sim, e seguir o professor Wagner Borges e também Marisa Origens lá no Instagram, tá? E no YouTube, o meu canal do YouTube tem quase 1000 vídeos disponibilizados lá. Os programas de rádio eu coloco lá, os podcasts, inclusive este vai entrar lá amanhã. E aí tem muito conteúdo lá para o pessoal navegar. Tem curso de bioenergia lá dentro do seu podcast. Tem muita aula, gente, para você estudar. Gente, muita coisa mesmo. Vocês podem acessar lá o canal Wagner Borges e vocês irem nas playlists. Tem playlist dos pets, tem playlist de bioenergia, tem playlist de projeção, tem muita coisa. Assim como no site que a gente já falou. Gente, tem muita coisa no site. Muita coisa mesmo. Entra lá, vai no aleatório, sabe? Vocês vão ver que tem 20 páginas. Clica na 17 e dá uma olhadinha lá, que sempre aparece assim uma coisa muito, muito, muito legal. Sorteio, então, seguir lá no Instagram, tanto Wagner, tanto aqui, Marisa Origens, e também seguir aqui o nosso canal, tá bom? É só o que a gente pede para estar participando. Serão 2 livros para você que chegou agora, vai ter sorteio. Comenta aqui nos comentários, tá? Hayley, ela diz assim: fico na dúvida quando posso ou não movimentar minha energia fora de casa, no carro, aguardando uma consulta, etc. Se puder esclarecer. Olha, Hayley, vai vivendo. Se precisar, você mexe, senão vai vivendo. Porque, às vezes, dependendo do lugar onde você está, você começa a mexer com energia, todos os espíritos obsessores que estão em volta vão em cima de você. É igual você estar no inverno e acender uma fogueira. Todo mundo vem na direção do calor e da luz. Mexa com energia se precisar. Sentir algo, mexe. Caso contrário, vive. É como eu faço. Eu, por exemplo, vou aqui no centro da cidade por algum motivo, vou lá na Galeria do Rock. Tá, não vou mexer com energia, estou indo lá, mas se eu sentir algo, eu mexo com energia. Tá, voltei de um lugar mais pesado. Me limpa energeticamente quando chega em casa. Tá? Caso contrário, vai vivendo. Porque se todo lugar que você mexer com energia, começa a rolar ataques espirituais desnecessários. Você chamou a atenção sem precisar. Velório. Velório, se você ficar mexendo com energia no velório, um monte de gente que está ali no entorno do cemitério vem em cima da tua luz. Eu já fiz isso várias vezes. Aí, se eu vou no velório e mexo com energia, eu dou passe no cemitério inteiro. Eu vou para o banheiro do ambiente lá do velório, sento, baixo a tampa do vaso, no trono. Que é o trono, sento e meia hora mandando passo para o cemitério inteiro, para dar uma lavagem geral. Aí os mentores já sabem
né? Então, se eu vou mexer com energia, se eu achar que deve, eu vou ter que fazer geral, não adianta só fazer ali. Queridos, não vá para o banheiro do cemitério fazer isso, tá bom? A não ser que você vá A não bancar. ser que banque um processo porque se você mexe ali, vem um monte de gente em cima. Então, Se você achar que não dá conta, cuida de você. não dá para fazer ali no varejo, vai ter que ser no atacado. Ok. A gente tem uma pergunta agora aqui do Guilherme, que ele diz assim: ótimo podcast. Pergunta. Obrigada. Pergunta. Wagner, sinto uma ressonância para temas orientais voltados a práticas físicas intensas, como Kung Fu, ou respiratórios como Qigong. Que ótimo. Como me aprofundar e mesclar o físico e mental? Olha, é equilibrando, porque, por exemplo, você pode fazer prática de artes marciais e fazer meditação, uma coisa não anula a outra, tá? O lance, cada coisa no seu momento. Você vai treinar, não é só o físico, é também a energia. E o estudo dele é igual, por exemplo, ele perguntasse assim: como é que eu harmonizo o estudo de artes marciais com filosofia? Tem como harmonizar, cada coisa no seu momento. Faz disso um equilíbrio, um combo. Eu vi gente dizer que trabalhar com artes marciais tinha uma atmosfera de briga e de luta. Qualquer pessoa que estuda artes marciais com profundidade, com seriedade, sabe que aquilo ali não é para bater em ninguém, né, Marisa? Não. Sabe? E, na verdade, é Não autodisciplina. é agressividade. Não é agressividade. Agora pega um maluco ou outro que exagera, vai lá e espanca alguém. Uhum. Aí, esse é o problema da pessoa. O mestre dele não pediu para ele fazer isso. Então, ambientes sadios de artes marciais também tem mentores que trabalham com as projeções. Existem autores que escreveram livros sobre isso. Recentemente estive no Japão, tinha lá um professor de artes marciais que tem saídas do corpo, conversando comigo. Então, ele pode harmonizar, uma coisa não anula a outra. Perfeito. Embora alguns autores sejam radicais e tem autor muito chato. Não, a egrégora daquilo vai te prejudicar. Que nada, cabeça fechada. Se harmoniza, dá um jeito de se equilibrar em cada ambiente. Legal. David Cohen está dizendo aqui, ótima entrevista, energia, conhecimentos e amor. Por sinal, a gente tem aqui no canal uma entrevista com o David Cohen. Gente, tem muita coisa boa aqui, entrevista com o Diego Caniza, entrevista com o próprio Cris Castro. Gente, muita gente boa Dá uma aqui. navegada aí nos outros programas aqui. Sim. Wagner, em suas várias existências seriadas, quais foram os seus maiores desafios? Olha, eu sempre acho que o maior desafio é na presente. Ok. Porque o que quer que tenha passado lá atrás, ou eu falei ou acertei. Agora, o que eu estou passando hoje é o mais importante. Os maiores desafios estão sempre por vir, Marisa. E é sempre na vida atual. Agora, passamos milhares de outros desafios em outras vidas. Cada vida tem seu aprendizado. E nessa, todo mundo tem seu desafio para vencer nela. Agora, para vencer meus desafios, eu tenho uma coisa muito legal, que é a parte espiritual. Ela me ajuda nisto. Sem isso, eu estaria lascado. Era a minha segunda pergunta. Qual a sua grande força? A grande força é essa coisa chamada de espiritualidade, que não é doutrina ou lugar, mas o valor que você tem dentro. Para atravessar uma encarnação e os desafios da vida, atravessa com uma luz dentro de você. Essa luz é a tua consciência. Tem um ponto que, né, sejam nos meus atendimentos, nos meus cursos, que eu sempre trago para as pessoas. Queria saber, dentro disso que você está falando, não adianta muito ficar olhando para trás, né, Wagner? Isso do passado tem que tirar lição e experiência, não lamentação ou autoculpa. Tudo que te prende ao passado, porque olhando para trás, como é que você vai para frente? Perfeito. E outra, olhando para trás e tentando ir para frente, você vai tropeçar, você não está olhando para frente. O passado tem que trazer lição, experiência. Falo, erros do passado me serviram para melhorar e me amadurecer. Agora, para frente. Pode ter acontecido o que seja ontem, é para frente agora. A renovação é sempre para frente. Mesmo as questões mal resolvidas, elas estão presentes no agora. Elas estão presentes no agora e já não é trabalhar o passado, é trabalhar o agora. Uhum. Porque elas estão presentes agora. Mesmo que elas tenham repercussão vinda do passado para cá, o problema está agora. Não é olhando para trás que eu resolvo agora. Mesmo com a repercussão de algo do passado, a resolução é sempre agora. Perfeito. Pessoal, a gente já tem que ir finalizando, ok? Alguma pergunta aí que a gente não pode deixar passar, Iago? A gente sabe que tem vários, queridos.
Professor, volta aqui em Olha, setembro. ó, um desafio atual que não é só meu, é seu. Ah, Aturar o Léo. ok, tem Esse que é- tirar o aprendizado. Esse é desafio. Eu ainda não consegui isso. Gente, quem não conhece, a gente está falando do querido Léo Dolfini, artista, ilustrador, coordenador do nosso curso de Reiki, companheiro de viagem aqui nos nossos estudos. Tem um trabalho lindo, procurem o É Léo o aí. autor das ilustrações do livro Viagem Espiritual. Sim, sim. Assim, ele é estranho, mas ele ilustra bem. Sim. Otto, acabou de entrar aqui, falamos de você nos bastidores, Otto. Otto, estamos com planos. Otto, você que entrou, Otto Botafoguense, me hospeda lá no Rio, hospeda o Iago Mihael também. Otto, eu tenho uma notícia para você, No ar, assim? que eu não sei se é boa ou ruim, mas eu vou te falar depois que o programa acabar, vou te ligar. Além do Iago, que é o encosto que agora você está hospedando também, pode ter um outro encosto que vai junto de São Paulo aí para o Rio. Depois eu não vou falar que é a Marisa, mas depois eu te falo. Oi, Otto! Gente, o nosso podcast rola assim, tá? Tipo, sentado na cozinha conversando. Ok. E temos também entrevista com o Léo. Temos entrevista, vamos dar uma olhada, Léo. Gente, e assim, é muito divertido. É esse clima aqui na entrevista com o Léo, então eu acho que vocês vão gostar bastante. Vou trazer, fica aqui o convite para o Léo vir. Léo, quero te entrevistar sobre o Reiki. Há quantos anos? Léo é reikiano há mais de 22 anos, coordena o nosso ambulatório de Reiki, ajudando as pessoas, atendendo pessoas, coordenando o grupo. Léo tem muito conhecimento, estudante com Wagner aqui há muitos anos, muitos anos. Léo, fica aqui o convite para você vir. Mas sabe o que a gente pode fazer no próximo mês, na quinta-feira que a gente marcar? O Léo podia vir junto comigo, aí a gente abre as imagens do Viagem Espiritual. Perfeito. Eu vou explicando, ele vai falando como fez, eu vou contando sobre saídas do corpo, ele mete o Reiki na história, a gente faz ele pode vir junto comigo, a gente fazer com nós dois. Fechou. Não sei se a gente vai dar conta do Léo, mas tudo bem, Léo, verdade. vem aí. Tem esse detalhe, eu não sei se vai dar conta dele. É verdade. Legal. Ó, então, antes da gente fazer o sorteio, para quem ainda não participou, só escrever aqui no chat. Eu passei hoje, né? A gente teve muitas perguntas, mas vejo vocês aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. O Márcio também estava por aqui. O Léo está por aqui. Tem muita gente bacana. Gente também lá de Londres falando aqui, ó. Já tá de olho. Olha, eu tive em Londres pela segunda vez em junho, né? Tem um grupo muito bom lá. Eu vou agora em outubro, eu vou para Dublin, na Irlanda, né? Quando eu vou, eu quero ir nas lojas de disco, o pessoal fala assim: quer ir no Big Ben? Né, no Castelo da Rainha, não, me leva nas lojas de disco, eu fico louco lá procurando as bandas de rock. Inclusive, a última vez, Marisa, eu escrevi um texto lindo lá, num dos dias que eu estava com a minha amiga Vera, lá na estação de trem, perto do centro, e logo depois escrevi um texto chamado London, London, em homenagem à cidade de Londres. O texto lindo, nem passei a limpo ainda, não deu tempo, eu vou digitar, e antes de ontem, terça-feira, eu fiz uma live com a turma de Londres. Estou fazendo uma por mês com eles, o grupo que está sempre presente lá, estou fazendo uma vez por mês, também faço uma vez por mês com o pessoal do Japão, que fez o curso da última vez comigo em abril e as palestras. Em abril do ano que vem vou estar indo de novo para 4 cidades do Japão. Muito bom, delícia. E para finalizar, Marisa, já que você me pediu uma pergunta, eu acho que a gente pode terminar com essa, bem legal, sobre esse bate-papo aqui de espiritualidade, que é da Natália. Ela diz assim, pergunta: qual o maior desafio que as pessoas cometem ao começar a estudar espiritualidade? E qual é o maior desafio dos mais experientes? Olha, para quem começa, o maior desafio é o deslumbramento, Marisa. Uhum. A pessoa fica deslumbrada, acha que a parte espiritual vai resolver tudo, quer converter todo mundo, sabe? E você vê que é entusiasmo inicial. Quanta gente eu vi assim, passa um ano, ela já desistiu de tudo. Dificilmente ela atravessa uma encarnação. Ficar 5 anos mexendo com a parte espiritual é moleza, quero ver atravessar uma encarnação. Como isso não é doutrina, é um valor de consciência. Independe se você está num grupo ou não, é o que você carrega de valor. E o desafio para os mais experientes é não perder o tesão de sempre se renovar. O pior coisa que tem em grupos e estudantes é o estudante ficar amortecido achando que já sabe tudo. Vai para uma reunião, o olhar opaco. Vai ler um livro, o olhar opaco. Não. Pegou um livro, brilha os olhos porque pegou o livro. Vai na reunião, nunca é a mesma.
vai lá e bota o brilho no olhar, o tesão. Então, às vezes, os mais experientes cometem o erro. Vai no amortecimento, porque já viu aquilo 1000 vezes. Tem que sempre olhar como se fosse a primeira. Esse é o desafio para os mais experientes. Legal. Vamos para o nosso sorteio? Só um minuto. Desculpa, Má. Imagina. Eu vi aqui que a Luá trouxe algo, acho que vai na mesma direção do que você respondeu sobre a depressão, Wagner. Confirma aqui para mim. No caso de pessoas com questões de saúde mental séria, via de regra, estão sob alguma influência ruim, obsessão? Difícil Estão falar. sempre sob. Não, é difícil falar sem ver a pessoa, porque cada caso é caso. Tem casos que tem obsessores junto e outros não. Varia muito. Agora, não é só uma prova para a pessoa que está passando um problema. A família que está cuidando dela e amigos também está passando uma prova ao cuidar daquela pessoa, que não é fácil. É um ato de amor incondicional. A família se esgota a cansar-se de lidar com uma pessoa. Mas por que essa pessoa e essa família estão juntos, passando aquilo? Então, tem sempre alguma coisa de karma coletivo. E as pessoas que estão cuidando destas pessoas, por exemplo, com Alzheimer, por exemplo, Parkinson, ou problemas mais específicos mentais, tem que ter uma paciência enorme e saber que aquilo é um serviço que também pode estar dentro do parâmetro reencarnatório dela. Cuidar dessa pessoa, mas sempre dentro do equilíbrio, porque às vezes a pessoa se enfia tanto no processo da outra que ela não vive. Fica em função só da outra, isso também atrapalha. Por sinal, um caminho, né, que daí eu falo aqui da minha área, que ajuda muito, ampliando essa visão dos karmas familiares, tem a ver com a constelação familiar. Constelação familiar ajuda muito dentro desta visão mais ampliada, deste encontro de todas essas pessoas para viver um algo. Né? Então, pode contribuir também. E lembrando que você trabalha com a parte de constelação com a parte espiritual inserida. Sim. Porque a parte de constelação estão fazendo uma lambança com isso e fica só naquele limite ali. Cara, se você fala assim, meus ancestrais são todos seres vivos. E a minha origem é Deus, não é um lugar nenhum, é a luz. Então, é claro que a influência de ancestrais aqui no processo, até no corpo. Mas eu me lembro, Marisa, eu tive uma experiência, a minha família, minha mãe nasceu em Jequié, na Bahia, morena, descendente de índios com franceses. Foi trabalhar no Rio de Janeiro na década de 50 do século XX, como doméstica. Lá conheceu meu pai, branco, descendente de portugueses. Os dois se casaram, tiveram 3 filhos, eu sou o mais velho. Veja, tem sangue índio, francês e português aqui nesse corpo. Eu fui levado numa saída do corpo, meu pai ainda estava encarnado, ele desencarnou ano passado. Fui levado, meu pai estava projetado com o grupo da família dele, que sempre achei que eram portugueses aqui, parte deles era italiano do lado de lá. Veja, vi uma tia dele, claramente tinha vivido na Itália antes. Vi um outro parente dele que tinha vivido na Itália antes, embora na última tivesse sido português. Tinha um ser de luz e eles estavam em torno dele. Era o orientador evolutivo desse grupo. Eu fui levado por um mentor. A minha aparência, nesse momento, era de um hindu, como se tivesse retroagido na aparência. Eu fui levado para ver o grupo familiar do meu pai. E aí eu percebia claramente que eu não tinha nada a ver com esse grupo de italianos e portugueses. Eu vim da Índia, cara. Então, como é que eu vou fazer uma constelação com português e italiano? Agora, o meu corpo, ele tem isso. Eu não vi o lado da minha mãe, que é outro. Mas, como consciência, a gente vem de qualquer lugar. Entra no corpo, você tem uma influência. É o sangue, é DNA, um monte de coisa. Mas a gente tem que aprender que a influência da consciência é maior do que tudo. E a consciência, qualquer ser vivo é teu parente. Sem dúvida, e que concordo, muita lambança dentro desse tema, e eu não entendo também como é possível falar de constelação familiar sem falar em bioenergia. Exatamente. E o lance da reencarnação também, Marisa? Sim, nós estamos falando de campo, estamos falando de processo reencarnatório, estamos falando de uma... Quer falar de uma família? A família é a humanidade, então. Né? Que ainda é muito maior do que tudo isso, exatamente. Gente. Beleza. Algo mais aí, Iago? E o sorteio, rapaz? Vamos para o sorteio, então? Vamos para o sorteio, então. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Estamos aqui. Deixa eu colocar aqui. E bora lá. Carregar os comentários. Nossa, bastante gente. Né? Sim. E o mês que vem vou estar com a Marisa de novo aqui. Eu estou vindo todos os meses uma quinta. E aqui, para mim, assim, eu venho para cá. E aí daqui eu vou lá para Paulista, porque tem o programa Viagens Espirituais 7h30.
Aí eu vou fazer uma gravação lá na rádio e esperar para fazer o programa ao vivo. Uma alegria, viu, gente? Uma alegria e muita gratidão. Tá rolando 10 segundinhos então e a gente já vai saber quem são os nossos vencedores de hoje. Gente, enquanto isso, você tem que entrar em contato com a gente lá no meu Instagram, falando que você ganhou o livro e deixar seu endereço para a gente poder mandar ou se encontrar. Marisa, e tem aqui, o Samuel tem Olha que lindo! esse livro que saiu em 1995, a primeira edição do livro Viagem Espiritual, que na época era o volume 2, com desenhos da Glória Costa, também um livro Sim. muito legal, colorido, que é o livro Viagem Espiritual atualizado, os desenhos pelo Léo. Essa era a edição original, 1990. Cara, tem 30 anos que eu lancei isso aqui, hein? Caramba! Olha, o tempo passa. Então Quem segue ganhou? na tela, Má. Ó, aqui, ó. Ivaneide Bruno e Raquel Peixoto Stefaradi. Olha aí, que delícia! Raquel, olha aí que presentão para você também. Queridas, parabéns por vocês terem ganho esse livro. É fantástico, é um arraso, é meu de cabeceira. Estou apaixonada por ele faz tempo. E entra lá no Instagram, fala, ganhei o livro, deixa seu endereço para poder mandar para vocês. Vou pegar uma dedicatória aqui do Wagner, o autógrafo do Wagner, para mandar para você autografado. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. É sempre uma energia tão boa, perguntas tão inspiradoras que podem ajudar todas as pessoas. O programa não é feito só por mim ou só pelo Wagner, ele é feito por vocês juntos. Se vocês não estiverem aqui, perde o sentido. Né? Então, obrigada por você estar aqui. Graças a vocês, esse programa vai ficar veiculado, vai chegar para mais pessoas, onde pode fazer sentido, pode trazer alguma coisa para esse processo evolutivo. E a gente agradece, é claro, também os amparadores que nos sustentam nesse trabalho. Então, obrigada. Até mais, pessoal. Não, peraí, não fechou não. Como assim, peraí? Não. Bonitão. Ele gostou da minha fala, foi lindo. Para finalizar, que qualquer coisa errada que teve no programa é o Iago. Não. Eu acho que ele gostou tanto da minha fala que ele entendeu que já Eu achei que tinha acabado, ué. Iago, fechou aí, querido? Por aqui tudo certo. Novamente, queria agradecer vocês, assim como a Marisa. Muito obrigado pela presença de vocês. Isso é para vocês. E lembrando também, Wagner e Marisa tem muito conteúdo. Deem uma olhada aqui nos outros programas do Vale. Deem uma olhada lá no Instagram do Wagner e também no ippb.com. E no YouTube. .org. E no YouTube. Gente, tem muito conteúdo. Aproveitem. É muito feliz que vocês estejam aqui de novo e a gente se vê nas nossas próximas entrevistas. Ok. Wagner, hoje eu vou fechar com você, tá bom? Você falou, a gente termina. Beijo para vocês, já vou deixar aqui. Vamos terminar com o que eu falo sempre, é até mais fácil. Se não for para ser feliz, não adianta nada estudar a parte espiritual. Isso. E mais uma coisa. Há de fato um amor, uma luz? Olha, há algo mais, um amor e uma luz. E detalhe, não dá para a gente provar para ninguém fora, mas se você tem isso dentro de você, você tem certeza que está tranquilo com isso. Nada morre, isso aí eu posso garantir dentro de mim, eu não posso provar para o outro. A única prova que eu dou para o outro é a minha firmeza nisso. Tá? Não tem como doutrinar ninguém. E, eventualmente, cada um vai ver isso na hora que acontecer. Tá? Agora, é muito legal você perceber, chegando lá de lá, que a vida não era só isso aqui. Há algo mais. Um amor, uma luz. Beijo no seu coração. Até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Obrigada, Iago.